galera, tudo bom com vocês? Olha só, chegamos ao nosso 7º Volcast. Para quem não me conhece, eu sou o Rafael Juliano, sou diretor da Vol e até hoje fiz todas as apresentações aqui do Volcast, todas as entrevistas sozinho. Mas hoje é um dia muito especial, por 2 motivos, e eu vou explicar para vocês, olha só. O primeiro motivo é porque temos oficialmente agora uma nova apresentadora no Volcast, ela é a Mari Dias. Olá, pessoal! Muito prazer em estar aqui com vocês. Vou seguir um caminho muito longo aí na Vol, né, Rafa? Pois é. A Mari, além de estar chegando pro Volcast, também está chegando oficialmente aí no time da Vol. Vai fazer bastante coisa legal. Exatamente, vocês vão me ver muito ainda. E olha só. E o segundo motivo desse Volcast ser tão especial é que a gente tem uma pessoa aqui que vocês ainda não conhecem. Vão conhecer hoje essa pessoa. E ela está aqui agora comigo, Thalissa Laranjeiras. Gente, obrigada pelo convite, é um prazer. Acabei de falar assim que eu tô sendo privilegiada. Tem a Mari e tem o Rafa aqui me entrevistando hoje. Cheguei nervosa, como sempre, mas obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui. Eu falo que a Vol abriu as portas pro meu trabalho e nada mais justo de estar aqui, prestigiando esse canal de vocês. Eu sou eternamente grata e estou muito feliz de estar aqui hoje. Muito obrigada. A gente fica muito feliz de você estar aqui também. Vamos falar bastante aí sobre sua trajetória também na Vol. Thali, Mari, aliás, como que a gente começa aqui agora? Queria que você começasse contando, né, como que foi o seu início aí, pós-formação em fisioterapia, que a gente já sabe que a Thalia é fisioterapeuta. Como que você começou? Conta pra gente. Bom, eu acredito que como todo começo de pós-formado é sempre um desafio. A minha faculdade de fisioterapia foi um verdadeiro desafio para mim também. Eu não vim de família privilegiada, digamos. Eu sempre tive que batalhar muito para estar onde eu queria no momento. E quando eu estava na minha faculdade, era aquela coisa assim, trabalha para pagar a faculdade, vai e volta, aquela loucura. Me formei, eu sempre gostei da área de dermato funcional. Eu era apaixonada, sou até hoje da área de dermato. E no primeiro momento, eu não tinha esse quesito de pilates. Na realidade, na época de formação, a gente não tinha essa questão de pilates. Qual foi o ano que você se formou? Eu me formei em 2010. Algumas professoras falavam um pouquinho sobre pilates na época, mas era coisa assim, bem rasa, sabe? A gente teve um módulo de pilates, mas assim, era alguns exercícios de solo, mas sem passar nada bem profundo. Não tinha. Hoje em dia eu sei que na minha faculdade, que eu me formei lá em São João, tem um estúdio de pilates dentro da faculdade que eles trabalham com reabilitação de câncer de mama. Eu acho é um trabalho incrível que eles têm lá na Unify. E eu fico bem feliz porque os alunos eles já saem com uma bagagem bem importante, não saem crus, né, do Pilates. Então, assim, é muito legal o trabalho deles. E eu saí, então, já fazendo pós-especialização. Eu dei aulas na faculdade lá da minha cidade, eu supervisionei estágio do último ano em dermato. E quando eu saí da minha faculdade, eu trabalhava num clube lá na minha cidade, eu trabalhava meio período, foi assim, um serviço, um trabalho que me ajudou muito, eu tive muita sorte em vários quesitos do meu caminhar aí da minha jornada, porque tinha vários profissionais ali que me ajudavam bastante, eu estudava no meio de uma academia, era aquele som, aquele povo chegando e saindo, porque eu trabalhava na recepção, e eu ali, focada, a sorte é que eu nunca tive problema com barulho, então ali eu ficava estudando, me aprimorando ali para as provas e tudo mais. E foi ali no meu serviço que eu tive o meu primeiro não. Que esse não foi o que mais me impulsionou para querer mudar da onde eu estava. Foi muito engraçado porque assim, eu me formei e aí eu tive a ideia de apresentar um projeto para os diretores do clube. E marquei uma reunião, apresentei um projeto, porque eu sempre vi uma fisioterapeuta que trabalhava no clube, ela passava assim de branco no corredor. E eu olhava e falava assim, um dia eu vou trabalhar como ela. Eu quero colocar o branco e trabalhar com o que eu gosto, com a fisioterapia. E aí foi isso que eu fiz. Apresentei o projeto e eles negaram. Mas o projeto o que era? Era um projeto para trabalhar com dermato funcional no clube. Tipo assim, massagens, drenagens para os associados. Vocês sabem que eu já fiz bastante isso. É mesmo? Já Drenagem? Sim. Eu não vou contar a minha história aqui, porque a história não é sobre mim, mas quando eu comecei, eu trabalhava na Claro, na frente da Claro foi que eu aluguei uma salinha bem pequena para abrir meu consultório. Então eu me formei em 2008, 2009 já tinha esse consultório, bem pequeno mesmo, só cabia uma maca, literalmente. E
Aí o que eu vou atender? Eu vou atender ortopedia e trauma, que eu tava fazendo especialização. E, cara, eu precisava atender estética pra tentar movimentar. Eu fui fazer um curso de estética e aí atendia fazia muita massagem modeladora. Mas eu saía com a mão dolorida. Massagem modeladora, aquela pressão, Gente, aquela Eu intensidade. acho que a minha força vem daí, entendeu? Das mãos, né? Exatamente, dos braços E principalmente. fazia drenagem linfática. Cara, eu fazia... Meu Deus. Meu último horário era às 10 da noite. Eu fazia das 10, 11 da noite. Eu falava pra Carol. Carol, eu fazia massagem modeladora com uma mulher de biquíni na minha frente 10 horas da noite. Lá no negócio. Cara... Deus a Deus. E a Carol não ficava lá. E ela não tinha ciúmes, não? Não tinha até... Depois ela começou a trabalhar lá comigo, mas... Sim, já fiz... Comprava da Adicus. Você Nossa, era uma VIP, marca então, querida, boa. porque eu não comprava Adicus, não. Adicus é caro. É bem caro. Ah, mas... ai, tudo Que bem. isso, gente? Dessa eu não sabia. Histórias, Não, histórias. essa surpreendeu agora. É. Porque é difícil, assim, o público masculino voltar, Muito. assim, pra parte de dermato. Pois é. As mulheres sempre gostam, né? Eu Sempre, era apaixonada. sempre. Sempre gostei muito, muito mesmo. E aí, eu apresentei, teve esse meu primeiro não, e esse primeiro não, assim, eu chorei muito. Eu lembro de eu descer a escada ali da academia chorando, decepcionada, sabe? Eu falava assim, gente, sempre fui tão boa aluna, sempre, como assim eles me falaram não, sabe? Aquela indignação. Mas, enfim, eu decidi pedir as contas. Eu lembro que tava a minha mãe e o Gustavo, tava no final dessa escada. Eles me abraçaram, minha mãe, eu lembro que a minha mãe falou assim pra mim, falou assim, filha, agora é a hora de você arriscar e de você tentar. Se você não conseguir, a gente sempre batalhou por tudo, a gente volta e começa tudo de novo. E eu fui. Eu lembro que tinha uma professora da academia que ela tinha saído da academia para abrir o estúdio de personal dela, e ela estava numa avenida lá de São João, que é muito conhecida, a Avenida do Mantiqueira. Ela falou assim, tá, tem uma sala no consultório de um médico que vai dar super certo para você. E aí eu fui, aluguei essa sala, bem baratinho, comprei uma maca, comecei a fazer atendimento domiciliar também, e nessa sala eu lembro que eu decorei com tudo do meu jeito, sabe? Eu fiz o tapete, minha mãe é costureira, minha mãe cortou os lençóis pra mim, e, tipo assim, foi tudo de pouquinho em pouquinho, e eu fui conquistando meu público. Chegou num determinado momento que eu não tinha mais horários. Eu fui assim, foi o ano que eu mais trabalhei, porque eu trabalhava, tipo assim, eu entrava às 7 horas da manhã, eu ia até às 10 da noite, fazendo massagem, drenagem, em pé. E eu lembro que esse ano foi muito marcante pra mim, que eu tive inúmeros episódios de infecção de urina, porque eu não permitia que um paciente atrasasse e eu não tinha tempo de ir ao banheiro. E foi assim, foi uma época que eu consegui juntar o meu dinheiro e consegui pagar algumas coisas e começar a pensar numa sala maior, enfim. E aí surgiu o Pilates. Minha prima fez um curso, e minha prima virou pra mim e falou assim, tá, eu vim da dança, né? Eu fiz 15 anos de dança, mas não era balé. Eu sempre fiz sapateado, jazz, contemporâneo, eu sempre gostei da dança. E eu, quando eu era pequenininha, eu tive que fazer muito fisioterapia, porque eu tinha um problema muito forte, muito de crescimento e tinha muita dor quando meus músculos eram extremamente encurtados. E o médico, eu lembro dele falando pra minha mãe, essa menina tem que fazer exercício físico e fisioterapia. Então, eu lembro certinho, quando eu era novinha, eu num espaço de fisioterapia com bola, me alongando, eu senti uma dor no alongamento. Eu falei assim, meu Deus do céu, e olha pra onde eu fui caminhar, né? Pro mesmo local. Só fala um pouquinho mais perto do... Eu fujo, gente. E aí, minha prima falou sobre o Pilates, e tinha um estúdio de Pilates na frente da minha sala. Sua prima é físio? O que é? Minha prima é físio. Ela também é físio. E eu falei assim, será? Será, meu povo? Enfim. Eu comecei a fazer aula de Pilates com a instrutora que estava nesse estúdio, trocando. Então, eu fazia massagem nela e fazia aula de Pilates. Só que ela decidiu sair desse estúdio para abrir o espaço dela. Ela saiu, levou todos os alunos, que é o que geralmente acontece, principalmente em cidade pequena, né? Porque os alunos realmente acompanham o professor, né? Isso acontece, é um fato. Que ano é que a gente está falando? Hã? Que ano foi isso? 2011. 11 anos já, hein? Pois é, eu tô ficando velha. Pois é, quando você falou que você formou em 2010, eu pensei que eu me formei em 2008, eu sei minha idade. Eu sei a minha idade. Acho que ela tá ali. Acho que ela já passou dos 30. Com certeza, tô chegando mais perto dos 40 já. Com carinha de 25, né, gente? E aí, gente, eu realmente falei assim, por que não? Aí ela saiu, o médico que veio me falar, ele falou assim, você não tem nenhum horarinho que você queira
dei aula no estúdio de Pilates aqui. Sabe o que eu fiz? Acho que isso eu nunca contei pra ninguém, em nenhum lugar. Comecei a estudar sozinha. Sozinha. Eu não fiz curso de Pilates. Nos 3 primeiros meses que eu trabalhei. Eu dei aula 3 meses, somente com a minha força de vontade de buscar conhecimento e aprender sobre Pilates. Net e aparelhos. Net e aparelhos. Caraca. E onde que você encontrou esse conteúdo? Assim? Internet. Livros. Eu peguei livros de biomecânica da faculdade, comecei a estudar. Como eu era do movimento, de dança, eu sempre gostei de fazer exercício físico, eu tinha alguma noção. Sim. Só que assim, gente, é muito difícil. Pilates é uma coisa que quanto mais experiência, mais consciência você tem, mais resultado você tem. Né? Eu falo que é aquele básico que você olha, você fala assim, você não dá nada, você fala, meu Deus do céu. Então, quando a gente não tem essa experiência, a gente vai cavocando várias coisas, vai querendo buscar, mas assim, tem aquilo ali, você pode fazer milagre com aquele pouquinho que você tem. E, beleza, dei os meus 3 primeiros meses de aula sem curso nenhum. Somente com o que eu tinha disponível. E fez assim, encheu de aluno. Encheu de aluno. E lá em São João, como era a cidade do interior, ninguém trabalhava com rede social na cidade. Eu fui a primeira que começou a postar foto de exercícios de Pilates em equipamentos. Tinha já profissionais muito bons na cidade, só que esses profissionais, eles não entendiam sobre marketing. Aquilo tudo era muito novo, né? Eu lembro que eu postava em Facebook. Não tinha nem Instagram na época. 2011, né? Não tinha. E aí eu postava mesmo no Facebook fotos, que hoje eu tenho essas fotos ainda. Eu olho e falo assim, meu Deus, quantas coisinhas a gente pode ajustar numa foto, mas são memórias que é o meu início. Eu tenho muito orgulho, porque foi muito sacrificante para mim estar ali. Eu tive que batalhar como tudo ali na minha vida para estar dando aquelas aulas. E eu falo que eu gosto muito de um desafio. Na hora que ele falou assim, você quer dar essas aulas? Eu falei assim, por que não? Né? Por que não? Eu poderia, não, tô bem aqui na minha sala, tá tudo bem, eu tinha meus alunos, mas vamos tentar um novo aí. Eu gosto desse movimento. Enfim, dei aulas, fiz um curso mais pra frente que eu senti essa necessidade. Eu não me lembro o nome da escola de formação que eu fiz esse curso, mas foi assim, o mais barato que eu consegui na época, porque eu não tinha pra investir dinheiro algum. Não tinha nada. Eu falei assim, e eu lembro que eu ganhava porcentagem nesse estúdio. Eu falei assim, eu vou fazer um curso, como eu já tô dando aula, é um curso pra me dar, uma visão melhor do que eu preciso. E foi isso. Foi isso que eu fiz. Mais pra frente que eu fui realmente aprimorando esse meu olhar. E eu saí desse estúdio basicamente 1 ano depois. Foi em 2011 mesmo. Eu dei, eu acho que 7 meses de aula nesse estúdio. Eu não tinha mais agenda. Não tinha pra onde crescer mais. Aí eu virei e falei assim, tá na hora de mudar um pouquinho o meu caminho. E aí eu chamei o Gustavo na Chinch. O Gustavo, na época, ele não queria trabalhar com físio mais, ele estava desapegado, ele estava fazendo concurso para a Polícia Federal. Ele não queria mais. E eu virei para ele e falei assim, monta um estúdio comigo. Ele falou assim, você tá louca? Eu falei assim, por favor, vamos comigo montar um estúdio. Eu tenho certeza, porque o Gustavo também gosta muito de atividade física. Ele adora atividade física. Eu falei assim, vai dar super certo. E aí a gente foi correr atrás de casas. Achei uma casa que eu não dava nada. Quando eu entrei, eu falei assim, é esse o lugar. E aí teve o pai do Gustavo, que eu falo que foi um grande pai para mim na época, que incentivou a gente. Ele que entrou com capital mesmo, para a gente conseguir os aparelhos, conseguir alugar a casa no primeiro momento, que a gente precisava de um capital ali para movimentar tudo aquilo. Eu continuei com a minha sala, eu levei tudo da minha sala, porque a gente está numa casa, que é a casa que eu estou até hoje, e a gente montou a Life. O Gustavo agarrou essa oportunidade comigo, e estou nessa até hoje com o Pilates, com a Life. A Life esse ano fez uma década, 10 anos, 10 aninhos. E depois de quanto tempo dando aula lá nesse outro espaço que você falou assim, vou largar dermato, é isso? Olha, quando eu entrei na Life eu trabalhava com dermato, só que a demanda do Pilates era muito grande. E chega um determinado momento que eu acredito muito que você não consegue ser bom o suficiente em várias coisas. Se você quer ser bom, se você quer ser referência, eu acredito que você tem que escolher um caminho e se aprofundar o máximo possível para você ser fora da média. E foi isso que eu escolhi. Eu falei assim, eu quero Pilates, que eu vejo meu futuro com o Pilates, com o movimento. Eu consigo usar a fisioterapia dentro do Pilates e é aqui que eu quero ficar. E foi isso. Aí você apaixonou pelo Pilates. Sempre. E o Gustavo, nesse caminho, também ficou dando aula de Pilates com você? Sim, o Gustavo, ele entrou na clínica, ele foi fazer um curso de RPG. Ele é RPGista Suchar, ele tem um curso de RPG.
Ele gosta muito de traumato-ortopedia e o estúdio é eu e ele, até hoje. Agora estamos com novos projetos. Viveram 10 anos sem secretário, sem nada. Até hoje, gente. Eu falo, as pessoas falam assim, eu não tô acreditando, Thalissa. Pois é. É que interior é bem diferente de cidade grande, né? Interior a gente consegue fazer muita coisa sozinhos. E por eu estar dentro da minha casa, tudo roda muito mais fácil. Só que hoje, eu não recomendo essa vida que eu tive, sabe? Não recomendo. Tá, mas até hoje, fala a tua rotina de trabalho uma segunda-feira. Na realidade, eu falo assim que eu não gosto que as pessoas se comparem, porque eu sou uma pessoa assim, ó, sem noção. Eu sou ligada no 320 quando eu chego para dar curso nos lugares, as pessoas falam assim, como que você consegue? Não é como eu consigo, eu tive que fazer aquilo dar certo, entendeu? Então, de alguma forma, sempre eu tive que estar ali, dar o meu melhor ali. Eu acordo todo dia, eu dou aula de pilates das 7 às 11, da 1 às 8, e aí foi. No começo eu dava aula das 6 às 11, da 1 às 9 da noite. E se eu abrir até às 11 da noite, eu acho que tem aluno para fazer pilates naquela cidade. E é assim. A capital do pilates no Brasil, né? São João da Boa Vista. São João da Boa Vista, a cidade dos crepúsculos maravilhosos. Fiquei interessada nesses novos projetos. Tem alguma coisa para comentar? Novos projetos? Quer Brilhou falar? o olhinho Vamos. aí? Brilhou? Não, novos projetos. Estamos com novos projetos. Obrigada. Não, é que mais um degrau da minha vida a gente está concretizando. Eu falo assim que é muito bom a gente ver o nosso trabalho, a gente poder colher frutos do nosso trabalho e olhar para aquilo e falar assim, poxa vida, isso daqui foi fruto do meu trabalho, eu estou conquistando isso. A nova sede da Life Pilates está sendo construída com muito amor e carinho. Em breve, teremos um novo espaço físico, do jeito que eu quero, do jeito que eu sempre sonhei, tintim por tintim ali, em breve. Isso é muito legal. Legal mesmo, ver de onde você começou até onde você chegou e ainda ter essa projeção de onde você pode chegar, né? Que é muito longe, com certeza. Desde quando que a gente se conhece? Nossa, Rafa, eu tava comentando isso no carro, você acredita, vindo pra cá? Que eu lembro a primeira vez que eu fui pra IRSA. Fui pra IRSA, primeiro ano que o pessoal da Metalife me chamou pra participar da IRSA. Eu nem conhecia a Radija na época. A gente... 2015? 2014 ou 2015. E eu lembro que a Radija virou e falou assim, vem cá que eu vou te apresentar o Rafael Juliano. Eu falei assim, quem é o Rafael Juliano? Ela falou assim, é o dono da Vol. Aí eu lembro e falei assim, o que é a Vol? Ela falou assim, que mundo você vive? Eu falei assim, gente, eu sou do interior, eu não Só sei trabalho nada. o dia inteiro. Eu lembro que ela assim, ó, me apresentou várias pessoas que eu fiquei assim, uau. Foi muito bom, foi muito bom. Foi bem legal. Eu lembro que eu conheci várias pessoas que eu via de vez em quando, porque a gente não tinha muito esse acesso à rede social que é hoje, né? Hoje as pessoas têm muito isso, né? As pessoas conseguem viver a sua vida junto ali com você. Elas te conhecem mesmo sem te conhecer. Às vezes eu chego em curso e elas falam assim, ai, Thalissa, eu sou tão sua amiga. Eu falo assim, prazer, amiga, tudo bem? Mas antigamente não era assim. Eu lembro que eu via muito vídeo de YouTube de vários profissionais. Quando eu fui pela primeira vez no Encontro Brasileiro de Pilates, eu falo assim, o Encontro Brasileiro de Pilates para mim foi assim, uma jornada profissional. Eu fui um ano, eu fui como congressista, cheguei lá como congressista, não conhecia absolutamente ninguém. E eu lembro que eu sentava assim, eu ficava olhando aquelas pessoas, eu falava assim, meu Deus, é aquela pessoa que eu vejo no vídeo do YouTube, ou que eu vejo no Facebook, que legal! Chique. Nossa, muito bom. Aí no segundo ano, eu lembro que eu já trabalhava com a Vol, eu ministrava alguns cursos, e eu fui como staff. Então eu fui ajudando o pessoal, que foi assim, ó, sensacional, que sempre é um aprendizado gigantesco. Aí no terceiro ano, eu fui como palestrante, eu falava assim, meu Deus, eu subi naquele palco e falava assim, eu não tô acreditando que eu tô aqui, não tô acreditando que eu estou aqui, e todas essas pessoas estão aqui para me assistir, para ouvir o que eu tenho a dizer. E assim foi, eu falo assim que foi um sentimento de... Nossa, sabe aquela satisfação, meu Deus do céu, como eu consegui chegar um pouquinho aonde eu sempre sonhei? E eu falo que eu costumo olhar para trás na minha jornada profissional. Eu gosto de olhar para trás, porque a gente acaba dando valor em tudo que a gente conquista. Esse de olhar só para frente é muito bom, que você mira onde você quer chegar, mas o olhar para trás eu acho que te dá um gás, para que você saiba de onde você saiu e tudo que você quer conquistar e tudo que você pode conquistar ainda hoje, né? Isso é muito importante. Lembrar quem nós somos, né?
Com toda E certeza. quem te ajudou e quem vem te ajudando, né? Eu vejo que você posta bastante, assim, a sua família dentro da sua rotina, né? Então, hoje, eu acho que o teu irmão trabalha com você. Sim. Você tá levando todo mundo junto com Sim. Que é igualzinho com o seu você, né? sucesso. Teu irmão, né? É Vocês igual. são Impressionante. gêmeos. Gente, vocês não fazem Vocês são ideia. gêmeos ou não? Não, eu brinco que sou gêmeas dele Eu e achei o que povo era verdade. acredita, porque é muito igual. Mas eu falo pra ele, você tá acabadinho, né? Porque você é 9 anos mais novo que eu. É 9 e 18, o mais novo que trabalha comigo. O mais novo, ele é 18 anos de diferença. 18. Caraca. E ó, 18 anos de diferença? 18. E o Leonardo, que é o que tira as minhas fotos, enfim, ele é 9. O Felipe, agora que trabalha comigo, eu falo assim que ele mudou completamente, ele tá muito parecido comigo. Nós três somos idênticos um com o outro. São muito parecidos. A sua mãe é parecida também. Então, tem alguns que falam que eu sou parecida com meu pai, tem uns que falam que eu sou parecida com a minha mãe, enfim. Vamos colocar uma pergunta do público? Bora. Uma pergunta importante aqui do público. O público Temos tá o quadro curioso. Perguntas do público. Não sei se Perguntas. você já viu algum Valcast, mas a gente tem alguns quadros aqui. Entendi. Quero só ver. Certeza que é pergunta polêmica, né? Pra falar assim, pá. Não, tem o quadro das polêmicas. Ainda Entendi. não é. Entendi. Mas o público. Quando vai chegar o baby? Ai, meu Deus do céu. Gente, essa é a pergunta que mais chega. Eu abri a caixinha de perguntas e é isso que me aparece. Gente, é impressionante. As pessoas sonham que eu estou grávida. Ontem, uma menina me mandou no direct assim, ó, Thalissa, eu abri o seu Instagram e me deu uma intuição que você está grávida. Eu falei assim, socorro, Caraca. Deus, gente, que é isso? Aí a outra falou assim, ó, realmente, ó, esse story teu, você tá com muita cara de grávida. Eu falei assim, cara de grávida, entendi. Calma, Obrigada. Então, na realidade, eu e o Gu já estamos planejando a vinda do baby, mas assim, tudo tem o seu tempo. Eu tenho um cronograma a cumprir das minhas obrigações profissionais, que eu sou extremamente organizada para tudo isso. Eu gosto muito de ter tudo bem organizado em quesito profissional, para que tudo ocorra da melhor maneira possível. Acredito que ano que vem teremos baby 2023. pilateiro. Teremos um 2023. baby pilateiro. Já vai criar o Instagram dele, né? Nossa senhora, mais um pra administrar? Já Nossa, abre um estúdio pra ele, vai Virgínia. Já vai ter o Instagram, é o estúdio programado. imagina, gente. Você já Tá na imaginou? moda esse negócio, né? De fazer. A pessoa tem um filho e já lança alguma coisa com a marca, né? Olha aí. Virgínia tá criança. Vamos conversar depois sobre isso. Eu vou deixar aqui, ó, Vol Kids. Vol Kids. Será que depois que vier um baby, vai surgir um curso aí de Pilates Kids? O Baby Pilates. Pensou, gente? Pilates Kids. Nossa Dá senhora. pra pensar, um dos sonhos do Joseph era que o... Bom, a gente tô adiantando, mas um dos sonhos do Joseph era na escola, né? Ainda não vai estar na escola. Mas já dá pra pensar. Além do sonho do Joseph na escola, a gente pode pensar no Pilates no berçário, entendeu? Meu Deus, gente. Meu Imagina Deus. lá no bercinho, A o Cadillaczinho ali no berço. A imaginação vai, né? Pessoas empreendedoras são criativas, A né? gente já pensou, A mente né? funciona. A gente deita e já começa a imaginar tudo na vida. Pois é. Vamos fazer o gancho aqui do Instagram, aproveitar. Bora. Cara, é o seguinte, você bomba, né, no Instagram, né? Eu tô quase alcançando você já. Já tá com... Quantos que eu tô, Ribas? Olha aí, galera, quase 5 mil. Já é um crescimento. Pô, 5 mil pessoas me vendo, pô, é bastante. Você não gosta de pensar assim, porque aí eu fico imaginando, meu Deus, quantas pessoas me vendo, né? É um Mais auditório que um cheio. ginásio. Me fala o seguinte, como que quando você descobriu mesmo assim, Instagram, tipo, o Keiner fala muito sobre Instagram ser parte da vida dele e do trabalho. O que ele fala? Ele fala que as pessoas encaram o Instagram como se der tempo eu uso, se der tempo eu faço. E ele falou que ele virou essa chave dele há muito tempo. Você, quando que você descobriu assim o Instagram? Tipo, cara, aqui tá uma ferramenta de trabalho e aqui talvez tenha uma mina de dinheiro aqui nesse negócio aqui. Quando que foi que deu esse estalo assim? Olha, eu sou uma caca velha de Instagram, né? Eu falo que quando o aplicativo foi lançado, eu lembro que eu instalei ele no meu celular, comecei a ver. A primeira foto minha do Instagram é foto com uma amiga minha na praia, fazendo assim, entendeu? E na época, assim, era só foto. Não tinha nada disso de story, não tinha vídeo. E eu lembro de acompanhar. Falei assim, que legal, acho que é mais uma ferramenta que eu posso acompanhar pessoas do Pilates para me ajudar nessa minha caminhada. E eu comecei a acompanhar várias pessoas famosinhas do Pilates na época. E eu lembro que tinha algumas pessoas que eu gostava muito de acompanhar. E eu falei assim, por que não
chamar essas pessoas. Olha que audácia minha, né? Eu era Zé Ninguém no Instagram. Eu acho que eu vou chamar essas pessoas pra eu montar um Instagram pra gente começar a postar coisa de pilates, tipo desafio. Eu acho que vai ser uma boa. E, gente, você acredita que essas pessoas toparam? Eu fiquei chocada. Quem que foi no começo? Era a Radija? Não, né? Eu não sabia nem Eu lembro que você assistiu um Instagram. Sim, mas foi antes. Eu que criei esse Instagram. Chama Top 30 Pilates. O Instagram Top 30 tem até hoje, mas tá parado. A gente meio que abandonou, cada um seguiu o seu caminho, com propósitos diferentes. Na época, quem tocava o Top 30 era eu, a Renata Batti, que é de São Paulo, que era a Rê Pilates, a Fernanda Marcum, a Fê Marcum, e quem mais? E tinha minha prima, a Pamela, que era de Ribeirão. Então a gente lançava desafios semanais com prêmios. Então assim, bombou o Instagram, bombou, e eu comecei a ficar conhecida pelo Top 30 Pilates. E aí a gente foi reciclando os integrantes do Top 30, mas eu fiquei até o final. E aí vieram várias pessoas compondo o Top 30 Pilates. E é muito engraçado a gente olhar o Top 30 Pilates. Gente, vocês olham, vocês conseguem ver a evolução dos profissionais. É surreal. Foi muito bacana aquela época, porque assim, as pessoas gostavam de desafios. Era como se fosse uma motivação diária. Onde que veio essa ideia? Porque você faz desafio desde 1900 e Guaraná de rolha no Instagram. O Rafa, Você não teve ninguém, assim, um insight de alguém, assim, uma coisa... Tinha um Instagram que eu acompanhava e que eu comecei a participar desse desafio, que chamava Top Fit Girls, uma coisa assim. Eu acho que era isso, não me lembro na época. E aí elas lançavam fotos que você tinha que fazer de posturas. E tinha postura de yoga, pilates, enfim. E aí eu falei assim, por que não criar um só do pilates? E aí eu convidei essas meninas. E aí nasceu o Top 30 Pilates. O Top 30 Pilates hoje, eu tava olhando ontem, ele tem 33 mil seguidores ainda. Tá lá, parado. Quando que parou essas atividades aí no Top 30? Olha, faz tempo. Faz bastante tempo. Eu acho que ele parou lá pra 2017, 2018. Tá bem. Então, comparando com a época, tem bastante seguidor, né? Tem muito seguidor. As pessoas acompanhavam muito o Top 30 Pilates. Muito. 30? Porque era um desafio mensal. Então a gente colocou 30 como o número de desafio do mês, entendeu? Sim. E aí a gente pegava as melhores postagens, os melhores movimentos e postava as pessoas no nosso Instagram. A gente tinha hashtag. Então, assim, foi uma época bem gostosa, foi bem legal, porque além de motivar as pessoas, a gente acabava se motivando. Só que a gente fugia um pouquinho de... era exercícios, entendeu? Então a gente fazia qualquer tipo de exercício em cima dos equipamentos de pilates. Tudo. Mas você ainda não via isso como um negócio... Não, eu queria trabalho, ser vista. etc. Não, eu queria ser vista. Era isso que eu queria. Na época eu pensava seguidores. Eu queria ser seguidores. A minha virada de chave mesmo foi quando eu entendi que as pessoas estavam ali me acompanhando porque de alguma forma eu gerava transformação na vida delas. Então elas me questionavam, elas me perguntavam, eu dava dicas. E quando eu lancei o meu curso presencial de Pilates Avançado, eu falei assim, eu não tinha noção do quanto as pessoas gostavam do meu trabalho. E era assim, eu lançava a minha agenda e era assim, esgotava. 2016. Não, isso foi em 2018. 2018? Você começou? Eu comecei a dar curso de Pilates Avançado em janeiro de 2018. Foram mais de 65 turmas. E o online? O online avançado foi em 2017. Ah, tá. Foi de 2016 para 2017 que a gente gravou o online de Pilates Avançado. Foi antes. E aí, assim, eu lançava... Quem abriu essa chavinha pro curso presencial foi o pessoal de BH. Eles mandaram uma mensagem, Thalissa, a gente acompanha seu trabalho e tal. Você não quer montar um curso presencial para você treinar as nossas instrutoras? Eu falei assim, como assim? Monta aí e vem para BH. Eu falei assim, vamos lá. Montei uma apostila, na hora que eu cheguei lá, gente, eu lembro assim, sabe aquela pessoa do interior indo pra cidade grande? Fui eu. Eu nunca tinha viajado sozinha na minha vida. Pegado avião, imagina. Aeroporto sozinha, eu chorava. Eu lembro que o Gustavo me deixou no aeroporto de Guarulhos, eu chorava igual criança. Eu falei assim, gente, o que eu vou fazer? Eu não sei pra onde eu tenho que ir. E aí eu cheguei, e lá em BH, a gente desce em Confins, né? Confins não é em BH. Você tem que pegar um Uber, mais 40 minutos até chegar em BH. É longe pra caramba. E ali foi assim, vai minha filha, vai, se vira, você já é adultinha, se vira sozinha, para de mimimi. E assim foi. Hoje em dia eu falo, se me soltar no Japão, eu consigo me virar. Sozinha, pode soltar, tá tudo certo. E aí eu comecei a entender que o Instagram era a minha principal ferramenta de trabalho. Hoje eu falo que é a minha principal fonte de renda, a minha principal ferramenta de trabalho. Muito mais.
Eu continuo dentro do meu estúdio de Pilates hoje, porque eu gosto muito do que eu faço e que eu acho muito importante ter essa vivência de alunos dentro do estúdio, a vivência porque isso me aproxima com os instrutores de Pilates que eu ministro o curso. Eu sei o que eles vivem, eu sei os problemas que eles têm, que são os mesmos que eu tive que, de alguma forma, corrigir, entendeu? Então, eu acho que isso me aproxima deles. Eu acho que quando eles veem a Thalissa dentro do estúdio, é como se nivelasse, sabe? E eu acho que nunca vou parar de dar aula de Pilates. Eu posso reduzir as minhas aulas. Meus alunos, eles brincam, a Thalissa daqui a pouco ela vai parar de dar aula pra gente. Vocês ficam com o horário de vocês, não reclama, não pede reposição, porque daqui a pouco ela vai abandonar todo mundo. Mas chega num ponto que eu tô treinando uma equipe, na realidade, porque eu preciso tirar o pé um pouco, eu tô muito cansada. É muitos afazeres pra uma pessoa só. Muitos. Tá, e o seu Instagram ninguém cuida, só você. Só eu ponho a mão nele. Você vê, eu tenho 5 mil seguidores e tenho um assistente. Nossa, Lucas, vamos comigo. Ó, se tiver alguma coisa muito ruim no meu Instagram, eu culpo o Lucas, tá? Entendi. Tá, mas olha só, cara, a reflexão que eu quero fazer. A gente vê você, a gente conhece faz tempo, então. A gente conversar, trocar WhatsApp, etc, né? Bastante coisa. Então, de alguma forma, acompanhei tua evolução. Claro que um pedaço pequeno, mas acompanhei. Agora, olha só, você olha pra Thalissa, alguém olha e fala, pô, Thalissa é poderosa, sei lá quantos mil seguidores, etc. Participa lá do evento, sei lá com quantas pessoas, etc. E aí você vem no bastidor e fala, cara, há 5 anos atrás eu fui dar um curso e chorava porque eu nunca tinha andado de avião e fui fazer um negócio sozinho. Cara, isso pra mim é muito legal. Muito legal assim, porque é uma... Eu acho que é uma... Não, eu acho que é uma ideia... Eu acho que quase todo mundo tem isso, cara. Se a gente pegar agora, todo mundo que vai estar vendo, o pessoal que segue no Instagram, tem um monte de incertezas, de dúvidas, de medos, de receios, de... Até hoje eu conheço gente muito boa no Pilates, que vocês também não conhecem, eu não vou expor, depois nos bastidores eu expor. Mas que tem muito medo de fazer algo, de se expor, porque vai ser julgado, Sim. porque eu não sei se vai dar certo, porque, e fulano, quem será que vai achar disso daqui? E não faz, cara. Sim. Não sai do lugar. Ô, Rafa, essa é uma característica minha, eu falo assim, que por mais que o medo, eu tenho medo, muito, mas eu não deixo o medo me paralisar. Eu vou, entendeu? E assim, a questão de julgamento, nossa, eu já escutei muita coisa. Muita. É uma carinha bonitinha, não sabe nada de Pilates. O que ela tá fazendo isso daí não é Pilates. Muitas vezes, escuta até hoje. Mas tá tudo bem, gente. Ninguém é perfeito, ninguém agrada a todo mundo. Eu faço meu trabalho, eu exponho os meus resultados. As pessoas gostam dos meus resultados, eu tenho os meus alunos que estão ali. Eles comprovam o método que eu ensino e que dá resultado. E tá tudo bem. Cada um trabalha da forma que acha coerente. Tem uma coisa que nunca ninguém vai contestar, que é o resultado do trabalho. Exatamente. Né? Por exemplo, a gente estava lá na PMA para fazer a gravação do filme do tributo. Inclusive, pessoal, a gente tem participação especial nesse daqui. Tem o Joseph nos acompanhando. Bonitinho. Olha lá, gente. Todo mundo fala que não pode praticar Pilates de meio. O Joseph de meinha ali, ó. Sapatilha. Sabe que teve uma polêmica, né, no nosso Chocada. grupo do Instagram sobre a sapatilha. Por quê? No grupo dos treinadores, a gente perguntou se podia fazer Pilates com meio ou não. Aí 50% sim, 50% não. E tem os artigos do 50% sim, tem os artigos do 50% não, mas é aquela coisa. E o filme, quando a gente estava lá na PMA. Inclusive, naquela PMA a gente estava conversando com o Chuck Rapaport, que é o fotógrafo. Tá vivo até hoje, tem 90 anos de idade. Meu Deus. E até hoje ele guarda bem essas fotos. Lá na PMA, o que aconteceu? A gente foi uma equipe de brasileiros para fazer o filme. Quem não conhece, depois vai tributo a Joseph Pilates. É um filme brasileiro sobre a história do Joseph. Maravilhoso. Vocês assistiram? Assisti umas 6 vezes. Até hoje, quando eu assisto, chega lá naquele final e me emociona, cara. Eu também chorei. Você sabia que eu apareci naquele filme. Mas ninguém consegue perceber. Tem uma parte que a gente tá na casa do Chuck e eu apareço no espelho. Eu tava nos bastidores, aí pego o espelho. É tipo questão de um segundo. Enfim, tava lá na PMA, quando a gente tava lá pra fazer a gravação, lembra até hoje, chegaram duas mulheres, questionaram o que a gente estava fazendo. A gente falou, a gente está fazendo, a gente está criando um documentário sobre a história do Joseph Pilates. Aí ela falou, documentário legal, vocês são de onde? A gente falou, a gente é do Brasil. Aí ela falou, do Brasil? E tem Pilates no Brasil? Aí, isso em 2016,
A gente é índio. Tem macaco. Falei, sim, tem Pilates. Eu falei, sim, tem Pilates. Pilates, sim. E olha, Pilates está crescendo muito. E aí eu comecei a falar um pouco. Ela falou assim, olha, eu não sei não, hein? Do Brasil fazer um documentário sobre Pilates. E aí eu falei, não, mas... Eu lembro que na hora a gente brincou um pouco. Eu falei, não, mas pode deixar que vai ficar bom. E quando eu falei pessoal da equipe, eles ficaram muito bravos. Muito bravos. Não, você deveria ter falado um monte de coisa pra ela. Eu falei, cara, eu não vou falar nada pra ela, por quê? Porque é o seguinte, o que vai falar se a gente realmente tá fazendo um bom trabalho, não, se vai dar certo ou não, vai ser o resultado daqui a um ano. E aí daqui a um ano a gente vê. E aí o que aconteceu depois de um ano? Cara, até arrepia de pensar. Quando teve o filme foi na premiere da PMA. Só para contextualizar quem nunca foi na PMA e não entende muito. PMA significa Pilates Method Alliance. A PMA tem uma conferência anual, que se eu não me engano já deve estar na edição, lá para 20 lá vai pedrada, se não for mais. Estava acontecendo, né? Esses dias. Sim, acho que semana passada estava tendo. Então assim, ó, é uma conferência muito antiga, não dá nem para comparar com a gente, assim. E geralmente dá 800 pessoas, 900 pessoas, 1000 pessoas, né? E vem gente do mundo inteiro. Nessa vez tinha pessoas de 30 países diferentes. E quando o filme passou na Premiere, ou seja, na sexta-feira, no caso da Premiere, era na sexta-feira à noite, a noite de gala. E sei lá quantas pessoas estavam assistindo. Acabou o filme. Eu acho que o pessoal ficou 1 a 2 minutos em pé aplaudindo sem parar. Assim. Legal. Cara, foi uma coisa muito louca. Muito louca. Então, pô, o que eu acho disso tudo? Eu acho, cara, que as pessoas vão falar. Sim. Eu acho que é normal. Eu acho que a gente vai gostar de você, a gente não vai gostar. Mas nada vai poder falar mais alto que o resultado do teu trabalho. O resultado que você dá. Então, se a pessoa vai falar... Pode falar. E geralmente, não sei se vocês concordam, mas geralmente quem fala é a pessoa que não produziu nada na vida dela, cara. Não tem nada assim de bom. Ela pode até ter produzido, mas eu vejo muita gente também que fala e que quer ser meio polêmico em tudo, sabe? Lacrar. Exato, que quer fazer assim, ó, ou um post polêmico pra engajar, ou quer falar totalmente ao contrário justamente pra fazer isso, pra chamar a atenção das pessoas, né? Então tá tudo bem. E como que Thalissa lida com esse hate? Que vez ou outra vem uma pessoa que a gente sente que é mais maldosa, né? Esses dias eu senti um pessoal maldoso e falei, meu, quem é maior deve sentir muito mais. Sabe que eu tenho poucos, não são muitos não. Eu também acho. Tem poucos. Mas e aí, quando chega, como se lida? Olha, uns tempos atrás aí aconteceu eu fico bem chateada na época. Eu ficava puta, eu queria brigar, eu queria dar respostas, mas a minha sorte é que eu sou assim esquentada, o Gustavo é a pessoa calma. E aí eu sempre converso com ele antes, porque eu gosto de ter uma pessoa, tipo assim, uma segunda opinião do que fazer. Porque eu sempre faço, depois eu me arrependo. E ele fala assim, ó, não responde. Fique em silêncio. A pessoa vai se morder de ódio. O que ela quer? Ela quer que você exponha ela. Lógico que ela quer que você exponha ela. Imagina você falando dela. Ela vai ganhar seguidor. Então não fala nada. Fica na sua. Deixa ela. E aí o povo fica puto da vida. Esses últimos dias teve uma polêmica em questão de... Teve 2 polêmicas no caso. Falando que professor de Pilates não precisa treinar. Foi o que deu o problema. Você chegou a ver? Eu vi. A gente conversou. E falaram, e como eu prego muito isso, gente, é só as pessoas observarem, né? Todas as pessoas que têm um sucesso significativo, que sabem trabalhar com concordância, que têm resultados, as pessoas treinam, tem que vivenciar o que você ensina, tem que acreditar. Eu falo que a gente tem que ser o nosso primeiro cliente. A partir do momento que você entende no seu corpo o que é preciso ser feito no corpo do outro, muda completamente. Pode falar qualquer coisa, mas um instrutor que treina, a aula dele é 1000 vezes melhor do que um instrutor que não treina. O instrutor de Pilates tem que ser sinestésico, tem que saber fazer, tem que saber sentir. Não existe. E assim, gente, vamos e convenhamos. Hoje em dia, qual a porcentagem que vocês falariam de instrutores de Pilates que treinam no Brasil? Muito pouco, Rafa. Quando eu vou dar meus cursos presenciais, é uma das primeiras perguntas, porque meu curso presencial é de Pilates avançado. Então, eu suponho que as pessoas que estão lá comigo treinem o mínimo possível, a pessoa treinar para conhecer os movimentos no corpo dela para fazer um movimento avançado. Na hora que eu pergunto, é tipo assim, ó, 10% das pessoas que treinam.
E aí eu falo a mesma coisa, eu falo assim, ó, quem aqui faz outras atividades físicas? Aí, ó, todo mundo levanta a mão. Pilates as pessoas não querem treinar, porque elas entendem que aquilo lá é o trabalho delas. E a partir do momento que você entende que aquilo lá é só o seu trabalho, que você não pode viver aquilo de uma forma integral, aquilo lá não vai te transformar. Você só é transformado e se destaca da grande maioria quando você consegue colocar aquilo ali na tua vida pessoal e profissional. Eu acho que o Pilates só começou a fazer mais sentido na minha vida quando realmente eu vi a transformação que ele gerou na minha vida. E como ele foi importante nessa transformação. E eu passo isso para as pessoas, eu falo para elas o quanto que é importante você vivenciar. O teu comando verbal muda, a sua organização e planejamento de aula muda. E hoje em dia é muito mais fácil a gente abraçar, digamos, os 80% dos profissionais que não treinam e falar que não precisa treinar, né? Na internet. É muito mais fácil eu vir aqui e falar assim, ó, gente, vocês não precisam treinar, tá? Pilates não precisa treinar, professor bom é professor que não treina. O que é engraçado é que eu vi assim, a mesma pessoa que vai comentar com você que você não precisa treinar, é a pessoa que você entra no Instagram dela e ela faz o quê? Ela treina. Então ela sente a diferença no corpo dela, mas ela não quer que as outras pessoas experimentem essa vivência, que é fazer, sentir e poder transmitir isso para o aluno. É um absurdo. Em 2022 a gente tem que ficar justificando, colocando textão no Instagram para falar que o profissional do movimento precisa fazer movimento, né, cara? E justificar, né? É impressionante. A justificativa que a gente teve lá. Ah, então quer dizer que o médico não pode fumar. Ah, então... Quer dizer que o cirurgião cardíaco precisa ter um infarto para sentir o que o paciente dele sente. São coisas completamente opostas, né, gente? Uma vez eu fiz um post desse e eu falei assim que, realmente, quando você vai, por exemplo, a gente vai num dentista. Você não repara no dente do dentista? Gente, eu reparo. Porque, querendo ou não, é o cartão de visita da pessoa. Num nutricionista. O que vocês esperam encontrar um nutricionista quando vocês vão no nutricionista? Polêmica. Não, eu espero que ele não seja obeso. Exato, gente. Obesidade, não. Eu não tô falando de corpos esculturais, sim, não. exato. Mas o mínimo é que ele não seja obeso. É. Agora, falando de Pilates, as pessoas entendem que quando a gente fala que o professor precisa treinar, que o professor precisa ser magro, definido, sarado. A gente não está falando sobre corpos, a gente está falando sobre experiência corporal, sobre lidar com movimentos. Eu conheço professores de Pilates que não têm esse corpo que cada um tem o seu, cada um se sente bem dentro do seu corpo. Exato. E dão aulas e praticam e têm movimentos maravilhosos, sabem conduzir. Então não é sobre a estética, e sim sobre a prática. Exato. É completamente Você diferente. espera que o dentista escove os dentes e passe o dental. Exato. Se eventualmente ele sofreu um acidente e perdeu um dente, é outra coisa. Exato. Agora, ele pelo menos É sobre isso. né, escove os dentes e passe o fio dental. E um dia eu fiz um post falando sobre isso, veio uma moça me questionando, então você só vai numa nutricionista se ela for sarada e definida? Magra, eles Falei, gente, associam muito treino, não é isso. dieta com magreza, né? Você pode fazer uma dieta e só controlar as suas calorias. Teve muita gente beleza. que falou que no post da Mari que a gente estava pregando que o professor tem que fazer exercício avançado ou ser melhor com o aluno. E não era isso, na verdade. Só estava falando que ele tinha que pelo menos treinar. Sim. Né? Porque realmente vai ter muito aluno que vai fazer melhor, né? Enfim, isso não é o problema, não. Vamos para mais uma pergunta do público? Qual o limite do Pilates avançado? Qual o limite do Pilates avançado? Eu acho que isso depende muito da pessoa, do aluno. E eu falo assim, limite, a gente pode dividir esse assunto em dois. Tá? A gente pode dividir esse assunto em até que ponto eu acho que isso é avançado. Porque hoje em dia, em rede social, a gente observa pessoas colocando hashtag Pilates avançado e hashtag Pilates contemporâneo, fazendo coisas que eu não preciso nem falar, né, gente? É assim, ó, é risco desnecessário. Eu vejo profissionais colocando idosos em bola, de ponta cabeça, com o pé na barra torre do Cadillac pro lado de fora. Tipo assim, então assim, eu acredito que a primeira coisa que a gente tem que pensar, segurança. Eu já fui a profissional que achava que eu podia fazer tudo. Oxe, gente, muito. Esses dias eu até brinquei no meu Instagram que eu falei que o meu anjo da guarda, ele é avançado. Com toda a certeza da vida, tá? Ele é muito avançado, meu anjo da guarda. Porém, eu acredito que tudo tem limite nessa vida. Né? E avançado não significa eu pendurar meu aluno e colocar em risco a vida do meu aluno. Ser avançado vai muito além disso. Um corpo avançado é aquele que sabe se portar durante o movimento.
Um corpo avançado é aquele que sabe ouvir seu professor. Um corpo avançado é aquele que sabe se corrigir através de um bom comando verbal. Isso, para mim, é avançado. Um corpo avançado é aquele aluno que entende a importância da base estrutural da organização no corpo dele, que não vai questionar o professor, isso eu não quero fazer, troca o exercício. Imagina, não existe isso, né? E eu acredito também que um professor avançado tem que ter todos esses pilares de sustentação e ele precisa também ter posicionamento, né? Tem que ter segurança daquilo que ele está ensinando. Então, essa é uma vertente que eu acho importantíssima. Agora, até onde o Pilates avançado pode ir, até onde o corpo do meu aluno tem organização para chegar. Eu acho que o exercício avançado dentro do método Pilates, estou falando do contemporâneo do que eu acredito, tá? Que muda completamente se a gente for entrar nesse negócio de clássico, contemporâneo, enfim, aquela coisa toda que, nossa vida, preguiça. Mas, enfim. Hashtag indiretas do bem, né? Nossa, preguiça literalmente, gente. Enfim, eu acho que tudo, se tem um propósito, um objetivo, se tem um direcionamento, tá tudo certo. Se teu aluno tem estrutura e organização para tal, ele sabe se corrigir, tá ali, ó, tá tudo certo. Isso que tem que pesar. Mas eu vejo muitos profissionais fazendo o quê? Fazendo pranchas extremamente avançadas com o aluno, você olha, sem estabilização escapular, sem consciência corporal, sem estabilidade pélvica, com cotovelos extremamente hiperestendidos, cervical lá para baixo. Então não, né, gente? Aí não dá. E é complexo isso, né? Vamos fazer mais uma pergunta, depois a gente fala sobre amadurecimento. Você tem falado muito sobre o match no seu Instagram. É por uma questão de preferência pessoal, de trabalhar com o match? Olha, gente, o que o match me trouxe? Eu acho que ele foi um dos primeiros obstáculos que eu passei dentro do método Pilates. Por quê? Eu lembro muito eu fazendo um curso de Pilates. E como eu falei pra vocês, eu trabalhei um tempo sem curso. Depois eu fiz um curso que eu não tive respaldo algum. Foi bem ruim o meu curso, hoje eu consigo ver sobre isso. E quando eu fui fazer esse segundo curso, eu lembro que a professora, eu já falei isso várias vezes no Instagram, que a professora, ela fazia assim, ó, ela pegava os alunos, ela falava assim, então agora você vai fazer o One Leg Stretch. Você vai fazer o Sidekick Healing. Eu falava assim, que diacho que essa mulher tá falando, pelo amor de Deus. E ela pegava os instrutores e colocava, e não dava assim, ó, ferramentas para ele produzir o movimento. Era como se ele tivesse a obrigação de estar ali e saber fazer aquilo. E eu falei assim, gente, onde eu tô? O que eu tô fazendo? Eu lembro que eu fiquei tão desesperada que eu simplesmente levantei e fui pro banheiro. Não sabia onde enfiar a cabeça. Daqui não saio, daqui ninguém Vou pra lá, vai que ela me chama. Não sei. E isso é uma das lições que eu faço muito dentro do meu curso. Eu costumo não falar, por exemplo assim, eu não pego uma pessoa e exponho ela, porque eu acho isso não significa poder, eu acho que isso significa você deixar a pessoa numa situação constrangedora e que ela vai pegar aquilo como uma frustração, como eu lembro disso como um momento triste da minha trajetória. Mas foi um momento também que eu falei assim, poxa, por que eu não sei isso? Se isso é tão importante? E aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a estudar o match. E eu comecei a implementar o match. Para mim, match era exercício com bola na parede, bolinha, nananã, era isso que eu passava para os meus alunos. Aí eu comecei a entender e treinar. E foi na pandemia que realmente eu vi a importância do match Pilates. E eu vi o quanto o match Pilates no Brasil é algo muito restrito. As pessoas não acreditam no match Pilates. As pessoas não sabem conduzir uma aula de match Pilates porque elas não conhecem. Elas não dão valor. E aí elas acabam passando o conceito delas para os próprios alunos, porque os alunos vão achar que aquilo lá não é bom, que Pilates é só equipamentos, e que não é. Onde começou tudo? Né? E aí o que aconteceu? Na pandemia eu vi uma carência muito grande, eu recebi a mensagem de inúmeros profissionais, Thalissa, pelo amor de Deus, estou perdendo aluno porque eu não consigo dar aula online, eu não sei nada sobre match, não sei como me portar, primeiro, não trabalho com comando verbal, não sei como fazer, estou perdendo aluno, o que eu vou fazer? E aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer lives no meu Instagram durante a pandemia, para mostrar um pouquinho do meu trabalho de match. Então, eu pegava a cadeira e deslanchava no match, pegava almofada, toalha, e foi um boom. Eu cheguei num dia na pandemia, ter 2.000 pessoas online comigo, praticando match 4 horas da tarde. E aí, eu começava a receber inúmeros feedbacks. Obrigada, você está me ajudando a ter paz nesse momento de totalmente insegurança, você está me deixando mais segura para dar as minhas aulas. E toda vez que eu vou dar curso presencial, as pessoas me falam e me relatam esses momentos. Nesse último que eu fui Juiz de Fora, teve umas 5 meninas que falaram que eu realmente transformei
elas durante a pandemia, porque elas estavam sem chão na pandemia, e elas assistiam minhas aulas e conseguiam conduzir os alunos dela durante a semana, e elas não perderam os alunos justamente por conta das minhas lives na pandemia. E aí eu comecei a ver uma brecha muito grande de um conteúdo que poderia agregar muito valor na vida desses profissionais. Foi aí que surgiu o meu curso online, o Descomplicando MET, que eu falei assim, chegou a hora de eu... Achei um produto ali, um acesso que eu vou realmente gerar essa transformação na vida das pessoas. No Descomplicando MET eu ensino comando verbal, tudo sobre MET Pilates, sobre construção de movimento através do MET, como que eu posso auxiliar todos os meus alunos, desde o meu aluno básico até o meu aluno mais avançado. E aí foi. E hoje em dia eu mudei muito a minha visão com o Pilates, graças ao MET. Eu consigo entender muito mais o meu corpo, a didática das minhas aulas, ampliou uma visão a mais, porque eu sabia sobre MET, sabia, só que hoje eu posso dizer que eu sei bastante sobre MET, eu sei destrinchar, se me der um bastão aqui, eu consigo dar 1 mês de aula para os alunos básicos, intermediários, alunos com patologia, se me der uma almofada, uma cadeira, eu também vou conseguir, então assim, eu acho incrível essa infinita possibilidade, e outra coisa, eu não preciso ter investimento nenhum, né? O MET, investimento que o profissional que sai precisa ter? Colchonete? Bastão? Bolinha que eu compro no 1,99 para trabalhar como se fosse uma overball? Eu posso colocar mais alunos dentro do meu estúdio, se eu tiver uma boa dinâmica de aula, para trabalhar com grupos, coloco 2 alunos no reformer, 3 alunos no solo. Dá para eu ministrar aula para 5 pessoas, sem ter um espaço físico gigantesco para ter 6 aparelhos iguais. Se eu dominar o MET, eu consigo fazer isso, acrescentando o MET nas minhas aulas. Então, eu vi várias estratégias de negócios para os instrutores de Pilates e que eu provei através de resultados. Eu tenho mais de 1.900 alunos no Descomplicando MET. Vou ir para a 10ª turma. E assim, cada vez que passa, eu tenho mais resultados positivos dentro dessa metodologia que eu ensino eles a trabalhar. E assim, não tem... nada que me faça ficar mais feliz de que realmente ver essa transformação e ver o quanto isso pode dar resultado na vida desses profissionais. E esse pessoal, eles têm inserido o MET no estúdio ou eles têm ido por um outro caminho? Tipo, vou dar aulas online de MET, vou abrir um espaço só de MET, o que eles têm feito? Rafa, eu tenho resultados lá de todos os tipos. Eu tenho muitos alunos que possuem estúdio de Pilates e que aumentaram o ganho do estúdio de Pilates deles, triplicaram, porque acrescentaram o MET Pilates e aprenderam a trabalhar dessa forma. Então, assim, eles têm um kit de equipamentos, mas mesmo com o kit de equipamentos, eles mudaram o formato de aula, que é o tipo de formato que eu ensino eles, e eles conseguem coisa que eles trabalhavam igual loucos, colocando um aluno em cada equipamento, fazendo cada uma coisa. Hoje eles conseguem trabalhar com 6 alunos no espaço deles, de uma forma muito mais organizada, dinâmica, com mais resultados, triplicando o faturamento no final do mês. Eu tenho alunos que trabalham em casa com MET e que conquistaram muitos resultados com os alunos. Eu tenho profissionais de educação física que trabalham em clubes, que ampliaram a visão. Eu tenho profissionais de fisioterapia que trabalham dentro de asilos, dentro de clínicas de reabilitação. Semana passada mesmo, acho que foi numa quinta-feira, uma das minhas alunas me mandou uma foto dela dando aula para dependentes químicos. Precisa ver que legal. Então, assim, eu tenho todos os tipos de públicos. Todos. Quem tem estúdio, quem não tem estúdio, quem tem espaço pequeno, quem tem espaço grande, quem tem um kit de equipamento, quem tem vários kits de equipamento. E é muito bacana, muito bacana. Tem que saber fazer, ou como fazer, né? Fazendo do jeito certo não tem como dar errado. Ou seja, quem quiser tem oportunidade, né? Porque realmente é bem barato. Isso vai contra aquilo que as pessoas sempre vêm perguntar, né? Eu cobro diferente uma aula de MET, de uma aula de equipamentos? Gente, mas qual que é a diferença, né? O conhecimento que você vai passar para o aluno é o mesmo, a sua técnica é a mesma, ele está pagando a tua hora, não o equipamento ou não. Mas isso é uma crença muito brasileira. Se você olhar Instagrams do pessoal de fora, você pode perceber que o MET é muito forte. É muito forte. É pouquíssimo equipamento. Tem gente que tem estúdio de Pilates lá pra fora, dentro da sua própria residência. Então, eles são muito fortes em MET. Tem aquela frase do MET viemos, para o MET retornaremos, né? E isso é muito real. As máquinas vieram para construir, ajudar em alguns pontos fracos que a gente consegue observar no MET. Quem faz MET faz qualquer coisa.
Quem entende o poder da consciência corporal, de toda a estruturação que envolve o MET Pilates, deslancha em equipamento. E ao contrário, não é a mesma coisa, né? E é muito louco que no Reformer, por exemplo, aqui mesmo agora, os nossos Reformers estão todos montados para o MET, né? E a gente colocou a plataforma de extensão e aí vai fazer a aula de MET com o auxílio da barra, né? Da barra torre da Reformer. Muito louco, né? Sim. Basicamente, dá para fazer sem o Reformer também. Sim, né? Grande parte das coisas. É muito louco. E aí as pessoas, elas não têm essa malemolência de convencer o aluno. Porque eu falo assim, eu falo muito para os instrutores, vocês precisam ouvir os alunos de vocês. Por que o aluno não gosta de MET? Ele teve uma experiência sinestésica ruim, foi em algum estúdio que não teve uma experiência boa, ele sentiu desconforto na aula que ele fez de MET, ou ele não sentiu absolutamente nada, porque se um instrutor não sabe conduzir uma aula, ele não vai saber sobre vetor de força, ele não vai saber intensificar o movimento, e vai ser aquela aula chata, boba, que vai falar assim, nossa, tô pagando pra isso, pra quê? Né? Então precisa fazer sentido de todas as formas. E não necessariamente o meu aluno precisa estar deitado no chão. Eu posso deitar no Reformer. Se o aluno gosta de equipamento, dá uma enganadinha no aluno. O aluno precisa saber. Deita ele ali no Reformer, você tá no equipamento, tá, querido? Mas você tá fazendo match. Não precisa falar pra ele. É igual aquela coisa, o meu aluno não pode agachar. Meu aluno não pode fazer rotação. Gente, ele tá sentado na chair, empurrando o degrau. O que ele tá fazendo? Agachamento. Ele tá deitado no Reformer fazendo um footwork. Então, assim, são coisas que às vezes você não perde tempo brigando com o aluno. Só vai, e o aluno nem sabe o que ele tá fazendo. Ele vem com aquela cartinha lá que, nossa vida, relaxa, só faz. Aí depois você conta no futuro próximo. Show de bola. O que mais que a gente vai perguntar pra Mari ou vai pra algum outro quadro agora? Acho que a gente quer saber quais são os seus próximos sonhos agora, né? A gente que te acompanha no Instagram vê que já foi pra Maldivas, foi pra não sei aonde, viajou o mundo. Não, nem tanto. Ainda tem lugar. Sempre tem. E agora, o próximo passo? Tirando, né, a próxima sede da live e depois. Fala aí, onde você vai viajar? Qual vai ser o próximo? Você vai viajar agora em dezembro, janeiro? Gente, eu amo viajar. Pra mim, tipo assim, Carol nossa. Também. Nossa. Se deixar, é uma vez por mês. E assim, sabe que viajar representa realizações de sonhos pra mim. Eu lembro a minha primeira realização de sonho foi quando eu fui pra Fernando de Noronha. Porque eu lembro, quando eu era criança, que tinha, olha, você vê como eu tô ficando velha. Lembra aqueles chocolates que tinha surpresa? Que vinha com uma figurinha de paisagens, de cidades. Ele vinha. Sim, ele vem com um cartão. Exato. Era chocolate com leite. Uma delícia. Delícia. E assim, meu pai, todo domingo, ele comprava um chocolate surpresa e me dava. E eu pregava todas aquelas figurinhas na minha janela do quarto, olha só. E eu lembro que uma das figurinhas que me chamou muita atenção foi a de Fernando de Noronha e foi a de Maldivas. Eu falava assim, era a figurinha de Fernando de Noronha era o Morro dos Dois Irmãos. E aquele mar azul. Eu sempre gostei de mar, desde pequenininha. Não me perguntem por quê. E eu lembro de Maldivas, que é aquele mar lindo, aquela areia branquinha. E eu lembro que tinha uma tartaruguinha. Gente, eu vou contar porque é de arrepiar essa história. E aí, eu lembro que eu falava assim, eu quero conhecer esses lugares. Minha mãe falava assim, como é bom sonhar, né, filha? E eu lembro muito disso. E aí, casei. Tudo bem, fui viajar, fui pra Cancún na nossa viagem, acho que foi nosso primeiro, tipo assim, o Gustavo também nunca tinha viajado assim, pra tão longe. Voltamos, eu falei assim, eu acho que eu quero, eu lembro que eu guardei dinheiro de 2 cursos que eu dei. Eu falei assim, vamos pra Fernando de Noronha, perto do meu aniversário, eu lembro que eu fui. E aí, pegamos o avião, os dois do interior, e tem um momento na viagem que o piloto ele fala que a aeronave ela tá sobrevoando Fernando de Noronha e quem tá do lado esquerdo, então se você vai para Fernando de Noronha, sente do lado esquerdo do avião, tá? Dica, porque o lado esquerdo você consegue ver do alto o Morro dos Dois Irmãos. É um 360 que eles fazem em cima da ilha. Eu lembro que eu não fiquei inconformada, falei assim, eu tava do lado direito, eu falei assim, não é possível. Não acredito. Eu falei, Gustavo, você não vai fazer isso? Na hora, tirei o cinto, voei pro outro lado. Eu lembro que tinha uma cadeirinha vaga ali, sorte, gente. Gente, eu chorava, mas eu chorava tanto na hora que eu vi aquilo. E na hora que eu realmente pisei lá e eu olhei o Morro dos Dois Irmãos. Eu falo assim, foi isso? Isso foi em 2016. 6 anos. Eu, tipo assim, eu falei assim, não acredito que eu estou aqui. Enfim,
Esse foi um dos meus sonhos. E aí, Maldivas foi uma coisa assim que até hoje eu olho e falo assim, não acredito que eu fui naquele lugar. Não acredito. Pega o avião em Guarulhos e desce aonde primeiro? Pra ir pra onde? Pra Maldivas. A gente fez escala em Dubai. Dubai. Mali. Uma pernadinha, né? Muito longe. Daqui pra Dubai dá umas 12 horas, 13. Eu acho que foi 11 horas. 11 horas. E mais 4 horas até Maldivas. Só que aí tem o tempo de você ficar lá no aeroporto esperando e tudo mais. E na época que eu fui... Não, com certeza, não liguei nem um pouco, você tá doido? Eu tava lá, tudo certo. E assim, a gente foi num período que era de pandemia, então precisava de todo aquele protocolo de PCR, de Covid. Então, além de chegar no aeroporto com as 3 horas de antecedência, que é voo internacional, a gente tinha que chegar com 6 horas de antecedência por conta dos PCRs que eu precisava fazer lá no aeroporto. Então, assim, eu saí de São João, eu lembro que num dia, 2 horas da tarde, depois de 2 dias que eu cheguei, o povo tava assim, ó, cadê você? E eu deixei todo mundo, tipo, muito curioso, que eu tirei uma foto, onde eu vou? Gente, mas foi assim, ó, surreal. E aí, como que foi a tal de Maldivas? O meu primeiro curso, a minha primeira turma online do Descomplicando Match, eu virei pro Gustavo e falei assim, ó, eu quero ir pra Maldivas. Ele falou, você é louca? Eu falei assim, não, eu quero ir pra Maldivas, se não for agora, a gente não vai nunca mais. Porque eu vi que tava tendo um desconto, porque tinha acabado de abrir pro pessoal ir pra Maldivas. Hoje, jamais, gente, hoje não teria condições de eu ir. Tá muito caro, né? Muito caro. Não, você vai... Campinas, Curitiba é R$2.000. Gente, tá simplesmente o triplo do que eu gastei. Então, uns 60, mais, né? O quê? Aí. Muito mais. Muito mais? 200 mil. É muito caro, muito caro. E a gente foi num resort que era all inclusive. Porque tem resort lá que ele é tipo assim, ó, você tem café da manhã e só. Aí você gasta horrores, porque você não tem como sair da ilha. É um resort por ilha, entendeu? E o que acontece? Voltando às figurinhas, né? Vamos voltar para as figurinhas. A figurinha de Maldivas era um mar e uma tartaruga lá. E aí, gente, não teve um dia que eu não chorei quando eu cheguei em Maldivas. Não teve um dia. Eu levantava pra ver o nascer do sol, o Gustavo, você vai levantar? Lógico que eu vou levantar, você é doido, eu vou ver todos os pôr do sóis, todos os nascer do sol, tudo. E assim, eu chorava muito, porque eu ficava pensando assim, ó, quantas pessoas queriam estar aqui hoje? Quantas pessoas conseguem estar aqui hoje? E eu estou aqui. Eu olhava para aquele céu, eu falava assim, gente, eu tô aqui, eu tô acreditando que eu tô aqui. E o meu trabalho me trouxe aqui, sabe? Eu não passei por cima de absolutamente ninguém. Eu tenho que parar, porque senão eu choro. Mas você tá dando um exemplo muito legal. Vou falar. E aí, gente, Carmen, deixa eu só finalizar. Vai lá. E aí teve um dia que tudo tava assim, ó, tava muito corrido. Eu falei pro Gustavo, eu quero ver o pôr do sol lá naquele lugar, lá na ponta da praia lá, que tem um quiosquinho, que a gente vai ver o mar e o sol, nananã. E eu lembro que a gente foi a pé, e é longe, a gente pega aqueles carrinhos ou bicicleta pra ir. E na hora que a gente tava indo, chegando perto do mar, vocês não acreditam o que aconteceu? Eu vi uma tartaruga desse tamanho, saindo de um ovinho e indo pro mar. E era exatamente, eu choro, era exatamente a cena que eu tinha quando eu era criança daquela figurinha. Eu falei assim, cara, era pra eu estar aqui. Como que eu tô aqui? Tô vendo isso, sabe? Isso me emocionou muito. E eu olho, eu falo assim, eu sou privilegiada? Sou, mas eu batalhei muito pra estar aqui. Só quem tá perto de mim sabe o tanto que eu ralo todo dia, gente. Porque assim, não é fácil você se expor, não é fácil. A gente que se expõe na internet, a gente sabe, não chora, Mari. Vai, você tá. Eu não vou chorar, não. A gente sabe que é uma batalha por dia. E além de tudo, não é só estar na internet. Tem o estar presente com todos os meus alunos que, querendo ou não, a gente tem que estar ali sorrindo, preparado para atender todos os nossos alunos com um sorriso no rosto, bem. E muitas vezes a gente não tá bem, a gente não tá feliz para aparecer na rede social e falar assim, oi, gente, tudo bem? Mas eu entendo que hoje é o meu trabalho e eu tenho que fazer para dar certo. Tem que fazer. Não é assim, no primeiro obstáculo, não quero mais. Hoje eu não tô afim de aparecer. Não é. Isso é o grande diferencial. É você estar ali mesmo quando você não quer estar. E eu sou assim. Tem dia que eu não tô afim de estar ali, mas eu tô ali. Porque eu entendo que é fundamental para que eu possa crescer futuramente, eu estar ali todos os dias. E é isso que é o grande diferencial que a grande maioria não faz. É a grande minoria. Por isso que a grande minoria hoje se destaca.
Porque ninguém quer fazer as coisas funcionar direito. Se perguntasse para as pessoas, vocês estudam ainda? Não, ninguém quer estudar. Vocês treinam? Não, ninguém quer treinar. Vocês aparecem aqui, vocês querem serviço? Quero, mas se aparece? Não quero aparecer. Então, se você não faz diferente, como que você quer ser diferente? Né? E nem dá para falar muito disso, porque alguém já vai se doer, porque vai falar sobre mérito, merecimento, alguém vai se doer nesse meio do caminho, que não existe esse negócio. Agora, eu quero fazer alguns ganchos aqui. Você vai falando, eu fui pensando um monte de coisa. Primeiro, eu estou imaginando você vendo essa tartaruga, que foi a realização, assim, foi a realização de tudo que você já fez. Você começa a passar pela tua cabeça um monte de coisa que, né, foi acontecendo nesse meio do caminho. Putz, cheguei nesse daqui. Com certeza. E aí bate a emoção, né? Agora, uma coisa que você falou sobre... O que eu tô achando bem legal é toda a tua valorização em cima dos fatos. Tipo, eu chorei quando aconteceu tal coisa. O que isso mostra pra mim? Mostra que você valoriza muito isso. Esse fato que aconteceu. Você ter ido pra lá. Por quê? Quero dar 2 exemplos aqui. Eu fui pro Fire, que é o evento da Hotmart. E, cara, mega coincidência, o Thiago Nigro estava na minha frente ali. Até tirei uma foto com ele. Thiago Nigro, pra quem não sabe aí, o cara é gigante aí, né, do meio. Enfim, tá só com os grandes, assim. E eu pedi para tirar foto, ele tirou. Logo, muito, muito fácil. E quando ele abriu a palestra no Fire, que tinha quase 5 mil pessoas ali, ele falou uma coisa do tipo, eu era pobre, ele falou, nunca tive problema financeiro, tá, mas eu era pobre. Bom, e sonhava muitas coisas que eu queria. E eu consegui muitas dessas coisas. E a trajetória dele é bem rápida também, viu? Não é tipo, questão de 3 anos, assim, ele deu um boom. E eu consegui. E aí eu comecei a andar de carro blindado, e comecei a precisar de tal coisa, até chegar ao ponto de eu não conseguir ir pro cinema direito. E aí ele teve uma conversa com a esposa dele, e para refletir sobre, será que eu estou deixando de valorizar as coisas que eu tanto queria, e virou rotina na minha vida, e agora são tão banais? Por exemplo, vou pegar um jatinho para ir para os Estados Unidos. Cara, pega um jatinho para ir para os Estados Unidos. O que é isso? Quanto você não tem que remar? Quanta coisa tem que ter acontecido? Isso nunca pode ser banal. E aí ele falou sobre isso, logo ali na palestra. E aí ele falou, eu queria muito que as pessoas tirassem foto comigo, não era famoso. E aí depois chegou um momento da minha vida que eu não queria mais que as pessoas tirassem foto comigo. Aí ele falou, então hoje eu fiquei o tempo que foi necessário para tirar foto. Ele chegou mais cedo e ficou ali tirando foto com as pessoas. E ele é o Thiago Nigro. Então serve de exemplo, eu acho que a gente tem que valorizar todas essas coisas que a gente acaba conquistando e não deixar se tornar banal. Pode ser que um momento a gente não se lembre muito mais disso. Eu vou dar um exemplo meu. Graças a Deus eu acho que eu fui 21 vezes já para os Estados Unidos. Levei as crianças e tal. E por causa da pandemia e os problemas, eu fiquei 2 anos sem ir, né? E essa vez que eu voltei, foi a primeira vez que eu chorei na hora de voltar. Foi a primeira vez que eu não queria voltar. E as outras eu vou para os Estados Unidos. Aí depois, o que isso me fez refletir? Rafael, quantas pessoas a vida inteira estão sonhando em uma vez só lá para os Estados Unidos? E você está numa rotina do tipo, eu vou para os Estados Unidos. E aí, isso foi um balde de água fria, assim. E me fez repensar muita coisa. Então, quando você fala desse negócio, nossa, eu acho muito legal. Muito legal. Tipo, valorizando cada coisa, tipo, que conquista que está sendo feita. Por quê? Porque a gente batalhou por isso, E agora não vai valorizar, né? E qual que é o risco? O risco é deixar cair é esquecer de onde que a gente veio e o que a gente queria. Tipo assim, eu sei que você vai fazer isso, mas você vai 5 vezes para Maldivas, aí na 5ª vez já tá, eu vou para Maldivas. Eu vou limpar Maldivas, tá, gente? Vou pegar meu jatinho, vou descer naquela ilha, tá tudo bem, vou fechar aquela ilha só. Não, mas é verdade, isso. Eu acho que a gente tem que valorizar, saber quem nós somos, de onde a gente veio. Com toda certeza. Eu acho que
Isso é primordial. Não deixar subir na cabeça. A humildade em primeiro lugar, né, gente? Eu acho que, antes de tudo, a gente tem que valorizar o ser humano. Tem que ser. A gente tem que ter ética profissional. Temos que pensar que na nossa frente ali... Isso que eu falo muito em rede social. As pessoas em rede social, elas falam que elas criam forças, né? Criam força. Tipo assim, elas não estão nem aí. Elas não acham que tem uma pessoa ali do outro lado. Então elas fuzilam mesmo, sem dó e sem piedade. Então você tem que ter um emocional ali muito forte para você não se abalar. As pessoas não têm coragem de falar na tua frente, mas em rede social, fala uma coisinha ali que fere o orgulho delas. Você tem o poder do coletivo. Exato. Um fala, vai... Exato. A manada do mal. Ô, Thalia, mas você falou uma coisa que eu acho que talvez a gente vai ter esse energia. Você falou sobre a sua mãe. Sua mãe falou assim pra você, não sonha, né? Não viaja, né? Eu imagino que ela falou isso por extremo cuidado com você. Sim. Óbvio. Porque ela vem numa outra realidade, imagina. Completamente diferente. Né? Tipo, meus pais também é uma coisa tipo, você tem que sobreviver. Primeira coisa. Sim. Não arrisque de jeito nenhum, porque não podemos perder. Tipo assim, quando eu falei pro meu pai que eu iria sair da Claro, eu tava 5 anos trabalhando na Claro, no call center, pra abrir o meu consultório pequenininho. Ele falou, não, você não pode fazer isso. Você vai arriscar o trabalho, CLT, carteira assinada. E eu queria saber hoje, como que é assim, essa questão da tua mãe te vendo todas essas coisas, né, todas essas realizações, assim, como que é pra ela? Minha mãe sempre foi a minha primeira espectadora, eu falo, que ela sempre teve muito orgulho. Eu acho que eu sempre fui uma filha... Eu sempre pensei primeiro na minha mãe, gente, era impressionante. Tipo assim, eu ia sair nas baladas com as minhas amigas, eu pensava assim, não vou beber não, imagina, minha mãe, ela vai querer me matar se eu chegar bêbada em casa. Sabe aquela filhinha da caixinha? Minha mãe, eu lembro que ela estudava comigo dentro do quarto, enquanto ela não via que eu sabia tudo, ela não saía. Mas minha mãe também sempre foi muito exigente. Eu chegava, tipo assim, com 10, ela olhava pra minha cara e falava assim, você não fez mais que a sua obrigação. Desse jeito, era assim. E hoje eu vejo isso, não sei se eu quero ser assim com os meus filhos, sabe? Porque eu acho que isso é um nível de cobrança surreal. Mas se não fosse ela, talvez eu não seria o que eu sou hoje, né? O meu nível de disciplina, de organização, de planejamento vem muito dessa época que a minha mãe me cobrava muito, de ser uma boa aluna. Eu acho que tudo isso constrói seu eu profissional mais pra frente. E eu lembro que foi meu aniversário de 2019, minha mãe nunca tinha andado de avião, nem ela, nem meu irmão mais novo. Eu falei assim, mãe, eu vou passar meu aniversário em Fortaleza, vou dar curso lá. Vamos comigo? Como assim, vamos com você? Aí eu levei ela pra andar de avião, ela e meu irmão, junto comigo, pra ir pra Fortaleza, gente. Foi tão legal. Só foi eu, ela e o meu irmão. E assim, foi uma viagem, tipo assim, aqui é Fortaleza, mas que fez tão sentido pra mim. Ela olhava pra mim e ela falava assim, ó, como que você consegue saber tudo que tem que fazer aqui dentro do aeroporto? Nossa, ela falava assim, como que você pediu esse carro que chegou aqui pra buscar a gente? Ela ficou tão orgulhosa de como eu conseguia me virar ali, que eu acho que ela nunca imaginava que a filhinha dela, mimadinha da caixinha de porcelana, podia abrir pra ir pro mundo, sabe? Eu acho que ela ficou muito orgulhosa de mim. E esses dias aí, eu sempre chamo ela pra participar dos meus lançamentos online, ela tá ali presente, e ela fala assim, como que você mudou? Porque eu era, sabe aquela menina tímida? Que eu entrava nos lugares, eu abaixava a cabeça, eu encontrava um amiguinho na rua, eu abaixava a cabeça pra não cumprimentar o amigo. Ela falava assim, como que você mudou? Eu falei, mãe, tudo é treino nessa vida. Tudo. Sabe aquela oportunidade? Ou você abraça, ou você fica pra trás? Eu falei assim, eu abracei, eu tentei conseguir. E eu lembro não, faz o quê? Vai fazer uns 3 meses que eu fui chamada pra falar num evento que tem lá na minha cidade sobre mulheres empreendedoras, pra conversar com as mulheres lá da cidade e tudo mais. E eu levei minha mãe. Minha mãe, ela ficou tão chocada. Ela falou assim, ó, onde você aprendeu a falar desse jeito? Nossa, mas você fala muito bem. Onde você aprendeu a falar desse jeito, menina? Eu falei assim, mãe, você se surpreendeu agora, né? Mas a minha mãe, ela assim, ó, ela é muito querida. Ela me ajudou muito, muito. Se não fosse a minha mãe, eu falo assim que, imagina, sabe aquela pessoa que, na minha faculdade, ela simplesmente fez de tudo para que eu terminasse minha faculdade. É aquela mãe que fala assim, ó, não, meus filhos, eles têm que ter uma formação. Então, eu te ajudo no que for necessário. E sempre foi isso. Sempre, sempre. Eu não me recordo de alguma atitude da minha mãe que tenha me prejudicado, me abalado emocionalmente, sempre me incentivando.
me impulsionando. E, tipo assim, minha mãe é o pilar forte que eu carrego comigo, sabe? Porque eu não tive isso do meu pai. Eu falo isso, eu começo a chorar. Porque as pessoas não têm noção do que é a nossa vida por trás, sabe? Eu acho que eu nunca falei isso em lugar nenhum também. Mas eu tenho o meu pai, ele é alcoólatra. E eu sofri muito em vários quesitos com ele. De, tipo assim, chegar de curso e ter que achar meu pai na rua, porque ele saiu de casa, sabe? Ter que resgatar ele em algum lugar. Ou, tipo assim, correr atrás pra levar meu pai pra uma clínica de internação. E tudo isso é muito difícil para uma filha, ver tudo isso. E teve dias que eu estava à tarde com meu pai, num pronto-socorro atrás de clínica de reabilitação, e à tarde eu estava dando aula e fazendo story no Instagram, entendeu? Então eu falo que as pessoas não têm ideia do que é por trás dos bastidores da nossa vida. Não tem ideia. Às vezes elas olham pra mim, Thalissa, e falam assim, ó, tá tudo bem, tá ali, ó, linda, trabalha, mas elas não têm ideia dos obstáculos que a gente tem que vencer na vida e tudo que a gente tem que enfrentar. Eu acho que são, na realidade, esses obstáculos que deixam a gente mais forte, mais resiliente para conseguir tudo que a gente vai nessa vida. Tudo isso te forjou. Eu acho que foi. Porque mesmo, às vezes até, não tem como fugir. Tipo, precisa enfrentar isso, não tem opção B. Aí você teve que enfrentar isso. Exato. E isso foi te deixando mais forte. Exatamente. E as outras coisas acabaram. Aí você falou sobre filhos, né? Eu acho que uma das coisas que o pessoal que está vendo, se tem preocupação sobre pais e filhos, procura dar orgulho pro seu pai e pra sua mãe. Acho que se você procurar fazer isso, já é meio caminho andado. Né? E eu sempre tive medo muito grande disso. Eu também. Graças a Deus. Agora, sobre filhos, sobre educação de filhos, é uma questão muito complexa. Vocês ainda vão ser mães, então. A gente vai ver muita coisa ainda. Mas eu ouvi de uma pessoa que eu concordo. O que a gente pensa? Você está numa situação financeira, obviamente, mais estável. Eu acho que os seus pais. Eu também. O que a gente pensa? A gente pensa o seguinte, eu vou dar para os meus filhos aquilo que eu não tive. Todo mundo fala isso. Em algum momento fala isso. Por exemplo, escola particular. Por exemplo, uma vivência de um outro idioma, uma vivência fora do país. O cara falou o seguinte, isso é legal, mas tem uma coisa que a gente vai esquecer de fazer. A gente está esquecendo de dar para os nossos filhos aquilo que os nossos pais também nos deram. A gente só está querendo dar para os nossos filhos aquilo que os nossos pais não deram. Agora, o que eles deram, vocês sabem o que é. Isso está faltando bastante. Então, é um problema. Quando vocês forem mães, vocês vão ter esses desafios. É bem aquela frase. Como que é aquela frase? É que é meio complexa. Eu sempre me embolo nessa frase. Tempos difíceis tornam pessoas... Tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes fortes criam... Tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. Exatamente. Tempos difíceis criam homens É fortes. exatamente sobre isso. É, a gente vê muito sobre isso, gente. Na Os vida. dias atuais. Frágeis hoje. Muito. Né? Você não pode falar nada, que tudo fere, ou Exato. qualquer coisa Ainda bem que eu tô com desiste. vocês duas aqui, porque eu queria falar essas coisas aí de fragilidade, eu não posso falar, né? Eu sou homem. Vai ser Aí atacado. eu vou falar. Mas é verdade. Itália, a gente fica assim, muito agradecido de você falar tudo isso sobre a sua história, porque é isso, né? As pessoas enxergam de fora uma coisa que às vezes não é a realidade, né? E você falando isso tudo aqui, às vezes a pessoa fala, nossa, eu julgava ela, ou sei lá, achava que era fácil, e tem tanta coisa por trás. Muito. Isso é muito importante. E de Muito repente obrigada. tem um monte de gente também sofrendo, né? Um monte de coisas. Às vezes não isso exatamente, mas outras coisas. Sim. Não, e assim, às vezes os meus problemas são pequenos perto de problemas de inúmeras pessoas, né, gente? Todo mundo tem. Muitos. A questão é como lidar, né? Com certeza. Vamos lá, vamos seguindo, tem mais perguntas. Você tem hora pra sair? Eu gosto de falar um pouco, sabe? Polêmicas! Chegamos nas polêmicas. Ai, que medo dessas polêmicas. Ai. Tem medo, não? Não, essa primeira é tranquila. Ah, tem mais? Qual o limite da criação, da criatividade do profissional? Essa pergunta também veio para as meninas da Harmônica. Que é... A gente dá uma revisada na pergunta, né? Mas é tipo assim, tá... O que a gente pode fazer mesmo e não descaracterizar tanto? Sabe? Tipo, qual é o limite que eu posso chegar? Porque tudo bem, você tem bom senso. Tá, mas e o outro fulano? Até onde que a gente pode chegar nisso e não descambar e falar que é Pilates, não é Pilates, etc. Qual que é o limite, você acha? Na verdade, eu acho que principalmente o limite a gente tem que pensar no quesito até que ponto eu estou colocando em risco o meu aluno.
Isso é primordial, né? Usar as máquinas com propósito, com respeito. A partir do momento que você vê esse limite extrapolado, eu acho que já feriu essa criatividade. Criatividade é bom até um certo limite que você está ajudando o seu aluno em quesitos de adaptações, progressões positivas no corpo dele. A partir do momento que você precisa mudar equipamento de posição, virar a coisa de ponta cabeça, juntar um equipamento do outro, ou colocar acessórios sem ter propósito nenhum, eu acho que a partir desse momento você já não está sendo criativo. Nem um pouco. Você está trabalhando com outra técnica que eu não sei o nome, né? Eu acho isso primordial. Eu acho que é isso, gente. Show. Vamos para a próxima, então, já que essa eu não faço. Você já discutiu com alguém do Pilates? Algum profissional? Uma discussão, às vezes não discussão pessoal, né? Mas às vezes alguma coisa do tipo, fulano fez isso, eu vou lá e pá, dou uma... Não. Nunca discuti com ninguém. Acho que isso não faz muito meu perfil. Se eu não gosto, eu paro de seguir e não acompanho mais. Eu sou bem dessas. Eu falo muito isso. Posso não ter gostado, pode ter me ferido. Tipo, bloqueio ou paro de seguir. Acabou. Acabou o assunto. Eu nunca discuti com ninguém. Como que você lida, agora a pergunta minha, mas como você lida com o pessoal do clássico, por exemplo, que tem um outro sistema de trabalho, que você conhece até também. Sim. Eles alguma vez já falaram sobre o meu método de trabalho? Não. Porque você é criativo. Sim, sou. Eu já usei essa criatividade naquele limite lá, que hoje eu não uso mais. Eu acho que a experiência do profissional, uma coisa que eu tenho que falar a respeito da criatividade é, quanto mais experiência, quanto mais conhecimento e bons profissionais você tem do seu lado, maior o seu nível de percepção. Eu acho que se você tem bons profissionais te guiando, sendo realmente seus mentores, eu acho que você muda muito esse quesito de visão do que é ser criativo e o que é colocar o aluno em risco. É aquele verdadeiro checklist, né, que a gente faz. Pra quê, por quê e para quem que eu tô passando isso. Pra gente não virar piada, né, porque tem muitos Instagrams que viram piada, as pessoas acham que é bonito. E o que mais me assusta, gente, não é nem os profissionais que fazem isso. O que mais me assusta é os comentários de baixo. Vários. Exato! Aí você fala assim, aí eu observo e falo assim, como que tá carente de bons profissionais o método Pilates. Porque tem profissionais que aplaudem, e a grande maioria aplaude uma coisa dessa, entendeu? Exato. E eu não dá nem pra criticar, cara. Imagina, pra quê? Se for criticar, vai tomar. Não vale a pena. Pra quê que você vai criticar? Mas é uma coisa de reflexão pra todos nós. Que caminho que a gente tá indo, né? Sim, mas eu acredito que hoje em dia o acesso de informação, Rafa, é muito grande. As pessoas têm um poder de fala hoje em dia muito grande. E uma hora ou outra, você se perde nesse caminho que não tem tanto propósito. Você acha que quanto mais experiente e melhor o profissional vai se tornando, você vai se tornando mais simples e mais básico no sentido do... Criar coisas, sim. Você para de ser um nego invencionista. Sim. Porque você... O tempo vai passando e vai mudando, né? Parece. É muito isso. Eu vejo isso na minha evolução profissional. Antes eu via a necessidade de todas as minhas aulas, primeiro, colocar meus alunos pendurados em algum lugar. Segundo ponto, eu via a necessidade de ter exercícios novos a todo momento. Eu tinha que ter um exercício novo para desafiar meu aluno numa aula. Hoje não. E meus alunos, eles não falam hoje eles entendem a importância dessa construção de movimentos, do básico mesmo. Um aluno avançado não tem nada a ver com ficar de ponta cabeça. Nada a ver, não é sobre isso. E você percebe essa evolução sua? Completamente. Total. A gente vai mostrar daqui a pouco. já estamos. Adoro. Sem expor ninguém. Claro. E você falou que é importante a gente ter boas referências, né? Hoje a gente sabe que você é uma referência. E quem são as suas referências? Olha, eu tive muita sorte nessa minha jornada profissional. Muitas pessoas me ajudaram. Muitas. Olha, uma das pessoas que me ajudaram e me abriu muitos olhos foi a Radija. A Radi, eu gosto muito da Radi. Ela virou uma amiga mesmo, pessoal. E acredito que ela foi uma das precursoras de me colocar num bom caminho aí, de me apresentar boas pessoas. Eu tive muita sorte nesse quesito. E assim, falando em pessoas, eu tenho muitas pessoas que eu posso me inspirar hoje em dia. A Glaucia é maravilhosa, né? Eu acredito que... Nossa! E sabe, o que eu... Esperando a Glaucia vir aqui. É difícil, é estrelinha, né? É difícil trazer aqui do Brasil. O que me chama mais atenção, na realidade, é
a questão da humildade. A pessoa pode ser maravilhosa, pode ser um excelente profissional, mas se essa pessoa não tem humildade, se ela não tem esse estar acessível quando possível, se está na internet pensando só em vender, porque tem muito profissional nisso, né? Que vai um direct lá para ele, aí ele já direciona um link de compra do curso dele. E não é assim, gente. Eu dou tanta informação gratuita no meu Instagram, tanto no YouTube. Eu adoro responder direct das pessoas que têm dúvidas, questões. Eu dou pitaco mesmo. E, tipo assim, teve uma seguidora minha que falou assim, Thalissa, eu vi que você indicou tal profissional. Não vou citar nome de profissional, que não vem ao caso. Eu fui perguntar pra ela a dúvida que você falou pra eu perguntar. Ela mandou eu comprar o curso dela. Eu falei, que ótimo. Olha Se só. for da Vol, você me fala já depois, hein? E aí eu falei assim, tá bom, agora não cito mais ela nos meus stories, agora eu cito outra pessoa. Entendeu? Porque eu acho que vai muito além disso, né, gente? Eu acho que não custa nada você auxiliar, dar dicas. Isso é muito além. Eu acho que o seu profissional começa a ser conduzido a partir daí. Com certeza. Eu acho que eu não tenho 5% de direct que você tem. E eu já sinto dificuldade para responder. Vou ser honesto aqui com vocês. Claro, eu também, meu foco é administrar a Vol, né? São 60 funcionários, 120 treinadores e tal. Cara, mas o que eu tô pensando aqui? Você é a Thalissa. A Thalissa é grande no Instagram. É uma referência. Você responde o pessoal no direct. No dia a dia. O que eu penso? Eu penso o seguinte, cara, que não existe ninguém de sucesso que não tenha trabalhado muito e feito muita coisa. O Rafa tem uma frase que é muito engraçada, que é aquela frase que fala assim, que quando você descobre o que você gosta, você não trabalha mais nem um dia da sua vida, né? Porque você encontrou a sua profissão ali, você não tá trabalhando, mentira. Eu acredito que quando você encontra a sua profissão e que você realmente gosta, você fica besta, você fica ali trabalhando dia após dia, tem que vir uma pessoa atrás de você e falar, para um pouco, para de pensar nisso, você tá deitado, você tá pensando nisso, você tá na mesa de amigo, você olha uma pessoa e fala assim, nossa, um insight dali, você anota daqui, e é assim, profissionais de sucesso fora da curva são profissionais que trabalham muito, mas Sim. muito. Tem uma frase do cara lá, que ele, agora esqueci o nome dele, empresário, ele falou assim, eu gosto muito da sorte, a sorte vem muito pra mim depois que eu passei das 18 horas de trabalho. Exatamente. Ele fala. É bem sobre isso. Eu acho que existem pessoas que são muito fora da curva, na minha opinião. Sei lá, pega, tipo, Elon Musk, por exemplo. Sim. Um cara assim, é um gênio, né? Tipo, Sim. o cara vai lá e é impressionante. Mas, do geral, o que eu acredito muito é no esforço, assim. Sim, com No certeza. dia a dia, assim, no tijolinho, né? Uhum. Eu acho que tem um outro que são muito fora da curva mesmo, e o cara vai lá e consegue. Agora, no geral, a maioria dessas pessoas que tem muito sucesso, você olha e fala, nossa, esse cara é muito bom. O cara ralou muito. Sim. Pode ser que hoje não, beleza. Pode ser que hoje tá tranquilo. Mas você vai ver histórico assim, teve muita coisa. Por exemplo, vamos falar do Pilates. Pilates ainda vive um momento bom. Tipo, o que significa? Significa que se você abrir um estúdio de Pilates, você tem grande chance dele dar certo. Com certeza. Ainda tem. E de 2010 até 2020, basicamente quem abria estúdio de Pilates ganhava dinheiro mesmo. Aí a gente fala assim, mas fulano deu certo. Vou falar da Vol, mas a Vol deu certo porque pegou o embalo do Pilates. Pode ser. Mas junto com a Vol, a gente chegou a catalogar 270 escolas de Pilates. Fala o nome de 10 agora para mim. Você não consegue falar. Então, beleza, existem coisas que nos ajudaram a crescer. Mas o que fez essa pessoa ser a primeira, a referência? Muito trabalho, muito mais que os outros. Então você que está vendo a gente aí, de repente, está um pouco desanimado, as coisas estão dando certo, seguidor, Instagram, porque o problema do Instagram é a comparação. Esse é o maior problema. Sim, com certeza. Porque vocês sabem, né? Bom, vocês sabem muito mais que eu. O que aparece no feed é o que bombou. Você segue... E você siga... Quantas pessoas você segue, você sabe? Nossa, eu seguia muita gente, parei de seguir muita gente. Tá, mas dá um número aí pra mim. 800 pessoas. Você segue quantas? Eu sigo mais de 1.000. Eu não sei quantos que eu sigo. Eu acho que eu sigo bem pouco. Mas que seja 1.000. O que vai aparecer no seu feed? Vai aparecer os 1.000? Imagina. Não vai. O que vai aparecer? Só aqueles que foram mais relevantes. Sim, que teve engajamento. Aí você olha aquilo ali e começa a ver. Tantas curtidas, tantos engajamentos. Aí você faz o teu post. Sim. Não foi. Cara. Já
E a mulher, eu acho que tem um efeito de comparação. Acho que a mulher tem uma questão de comparação um pouco maior que o homem. Na minha opinião, a mulher se compara mais, e acho que em tudo. Aí olha lá e fica deprimido. Não é verdade? Sim. Pô, fulano faz aquilo. Mas, cara, eu acho o seguinte, você tem que fazer a tua parte, ralar bastante e faz bem feito. Vai ser consequência, as coisas vão acontecer. E se não deu certo, pelo menos você vai dormir tranquilo, tipo, eu fiz o meu máximo. Exatamente. Eu fiz o que eu tinha pra fazer. Fazer bem feito. Eu acho fiz isso bem importante. feito. Dei o meu máximo, me esforcei. E você sabe, tem coisas que não dá certo. Mesmo que você se esforce bastante. Com certeza. Ou não chega naquilo que você queria. Você tinha um objetivo, até estava falando com você, né? Do último lançamento nosso. O último lançamento nosso, na minha opinião, foi muito bom em tudo. Todo o checklist do começo ao fim. Aí chega na hora da venda, não foi o que a gente queria. Só que, tem que pensar o seguinte, vamos analisar, vamos refletir, com certeza. Só que, primeira coisa, fizemos tudo que poderíamos ter feito do começo ao fim? Fez. Então, beleza. É igual o futebol. Vocês não devem gostar muito de futebol, mas no futebol, quando você vai entrar no... Você acompanha? Não? Futebol é o seguinte, ó, no vestiário, o Lucas tá ali, ele sabe. Não. No vestiário é o seguinte, todo time de futebol tem isso. No vestiário, os jogadores se reúnem assim, se abraçam. E aí eles falam o seguinte, ó, vamos dar tudo que tem que dar dentro de campo. Depois não adianta aqui no vestiário chorar. Então, tipo assim, ó, vamos suar sangue lá dentro. Lá dentro a gente vai se matar. O que significa? É o seguinte, o que você tem para fazer, no momento você faz. Depois, se não deu certo, tudo bem. Não deu certo fazer o quê? Vamos tentar mudar de área, vamos tentar fazer alguma coisa diferente. Mas o que não pode é você chegar no final de todo o processo e falar, eu não fiz realmente o que tinha que fazer. Eu poderia ter feito mais. Então, gente, se vocês olham aí o pessoal que está indo muito bem, saiba que teve muito sangue, suor e lágrimas. Nossa, e muito. Eu falo, teve um lançamento que eu fui fazer, que a pessoa que me ajuda falou assim, Thalissa, vamos tentar fazer uma coisa nova. Você precisa fazer 2 lives por dia durante 15 dias. E nessa minha rotina, vocês imaginam como que foi, né? Eu fazia live meio-dia, dava aula 1 hora, então eu terminava a live, 5 minutos antes entrava pra dar aula 1 hora. Terminava a aula, tipo, 8 horas, 8h30 eu entrava em outra live, ficava até 9h30, isso durante 15 dias. Fora toda a apresentação de conteúdo, que tem que ser aquela coisa insana. Eu falei assim, tá bom, vamos testar. Tá tudo certo, chegou o lançamento, fizemos o lançamento, tá. Eu falei assim, ó, eu fiz, gente, mas pensa numa pessoa que ficou exausta mentalmente. Teve um dia que foi na segunda semana, faltava 3 dias pra acabar. Eu lembro que eu deitei, eu chorava. O Gustavo falou assim, para com tudo isso. Chega. Eu lembro que era o dia de eu ir na terapia. Eu falo assim que a minha terapeuta, minha psicóloga é, tipo assim, ó, fantástica. Eu lembro que eu fechei a porta da clínica pra ir. Comecei a sentir meu coração fazer assim, ó, se eu botar um negócio, meu Deus do céu. Me deu a minha primeira crise de ansiedade. A minha sorte é que eu estava indo pra ela. Eu comecei a sentir meu braço formigar. De medo de não dar conta de tudo que eu me propus a fazer. Porque tudo que eu quero fazer, ainda mais do meu lado profissional. O Gustavo fala assim que o meu lado profissional ninguém pode mexer. Que eu viro uma onça. Ele falou assim que pode acontecer qualquer coisa na minha vida pessoal, mas meu lado profissional não mexa. E é realmente isso, gente. E assim, sabe aquele medo de não dar conta? Foi exatamente isso que aconteceu. Tive minha primeira crise de ansiedade, aí eu cheguei a um ponto e falei assim, ó, fiz o que precisava ser feito. Fizemos. Foi o que a gente esperava? Não, não foi. A mesma forma que eu fiz antes, que eu não precisei me estressar, deu muito mais resultado do que dessa forma. Então, dá uma raiva isso, cara. Eu falei assim, então vamos voltar da outra forma. Mas foi uma experiência, tipo, fiz. Me propus a fazer, fiz do jeito que precisava e acabou. Precisou ter essa experiência. Sim. Bastidores. Aproveitando. Olha bem aqui agora pra tela. Me diga o que significa, o que simboliza essa imagem. Nossa Senhora. Nossa, significa muito. Muito, muito, muito. Muito mesmo. Significa uma Thalissa que eu nunca imaginei na minha vida carregar isso na vida. O dia que chegou, eu falei assim, nossa, que é isso, gente? Eu acho que essa placa significa pra mim disciplina, determinação e ambição. Sem ambição a gente não consegue. Eu falo assim, a minha terapeuta até esses dias falou assim, você é muito ambiciosa. Eu sou mesmo, eu acho que isso pode ser uma característica positiva, se você sabe contornar. E não seria possível se eu não tivesse esses três pilares aí. Eu sou uma pessoa extremamente
disciplinada, determinada e ambiciosa. E eu acho que essa plaquinha, ela representa muito da minha Thalissa, uma vitória muito grande, um marco da minha vida profissional e da minha vida pessoal também, né? Sim. Com toda certeza. Quem hoje em dia pode ter uma plaquinha dessa? Pois é. Pouquíssimos. Falar pro Rivas depois pegar a nossa plaquinha. Para quem não sabe, que a gente está mostrando aqui, né, essa é uma placa da Hotmart. Né? A Hotmart é a plataforma que basicamente hoje todo mundo que vende pela internet utiliza ela, a grande maioria das pessoas. E a Hotmart ela tem uma coisa de incentivo bem legal, né? Conforme os infoprodutores, né? No caso, eu sou um infoprodutor, a Thalissa, a Mari, a gente que vende produtos pela internet, eles incentivam a gente e tem algumas coisas bem legais. Por exemplo, essa plaquinha significa que a Thalissa vendeu R$1 milhão, né, pela plataforma da Hotmart. Então a Thalissa é uma milionária. A Mili. Se não tivesse muito custo, né, envolvido, né? Nossa Senhora. Mas é muito orgulho falar isso, né, gente? Nossa, Pensa só. Milionária. Com certeza. Não, com Essa placa certeza. significa muito. Demais, gente. Eu nunca imaginei na minha vida. Nunca. Sim. Eu acho que isso eu não imaginava. Que eu poderia, Thalissa, da onde eu vim, imagina, gente, jamais. Eu sobrava R$10 da minha faculdade pra eu conseguir fazer os meus xerox. E eu segurar uma plaquinha de R$1 milhão na mão. É muito significativo. R$1 milhão em infoprodutos, né? Pela Hotmart. Exatamente. Fora as outras coisas. A minha... Eu fui lá na Hotmart, fui lá na sede. Qualquer dia, vai lá. Eu fui buscar as outras duas da avó. Eu chorei pra caramba. Eu não imaginava, eu não fui pra pegar, assim. Mas na hora que ele veio, você começa a abrir, começa a vir muita coisa na cabeça. Sim. Nossa. Muita. Começa a vir umas coisas assim. A gente vai fazendo, mas assim, na hora que a gente para pra apreciar o caminho percorrido até chegar a essa placa, você fala assim, meu, eu mereço essa placa mesmo. Eu mereci. Desculpa aí, mas... Eu mereci. Não é todo mereço. mundo que tem essa saúde mental. Otália, tava falando com a Mari. Você lembra uma conversa que a gente teve lá na antiga sede da avó? Você lembra que eu ficava num box de vidro? Lembro. Você lembra? Lembro. Chamei ali, você... Acho que já teve algumas conversas ali, não muitas, mas algumas. Uma eu falei assim pra você, Mari, eu falei assim, Thalia, eu preciso te segurar na mão de alguma forma, porque eu não lembro se tinha quantos seguidores, 40 mil, 50 mil naquela época, não lembro agora. O que eu fui fazer lá aquele dia? Eu fui gravar uma participação do Mítico Kenner, lembra? Os detalhes eu não lembro. Eu acho que foi. Mas eu falei assim, porque você vai chegar em 100 mil seguidores, 150 mil seguidores, e daqui a pouco eu não consigo mais falar com você. Você lembra? Lembro. Foi mais ou menos alguma coisa assim, né? Eu lembro. Aí eu lembro que você falou assim, não, vamos fazer alguma coisa junto. Mas eu sempre vou ter a gratidão. Não lembro dessa conversa. Sim. Eu não mudo, gente. Foi mais ou menos isso. Essa né? sou eu. Show de bola. Eu sei de todo mundo que me ajudou. Eu sei. E eu acho muito importante a gente saber desse processo todo. Sim. A gente não cresce sozinho. Nunca na vida. A gente precisa de pessoas. Pessoas precisam de pessoas. Sim, acho que agora a gente vai caminhar pro final. A gente vai agora pro quadro Você Se Lembra. Você se lembra? E aí depois a Mari vai... Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que é legal o quadro Você Se Lembra, pra mostrar de onde a gente veio. Quero só ver. Vamos lá. Você se lembra? Nossa. Olha, vocês têm que admitir que tinha muito controle aí, né? Ó. Você lembra que... Eu acho que deve ter sido 2006, 2007. Eu acho. Você quer ver o exercício todo? Você se lembra que Lembro, você eu vou fez? descer no espaldar até entrar numa hybrid. Depois eu vou subir o espaldar de novo. Lógico que eu lembro. Lógico que eu lembro. Bastante. Opa, passou um espaldar ali, hein? Opa. Fez errado já o movimento, hein, gente? Olha só. Mas olha que mobilidade de torácica, tá vendo? Ó, que alongamento de cadeia anterior maravilhoso. Estabilidade escapular, tá vendo? Você vê quanta coisa Olha boa. lá, olha lá, olha lá. O fechamento. Tcharararã. Agora eu vou descer, tá Ela vai vendo? descer e ela vai voltar depois. Eu vou voltar? Se Acho que der, não. Você volta. Eu acho que Acabou não. o vídeo e começa de novo? Eu acho que acabou lá. Agora o ano.
2016, tá vendo? Eu tenho uma boa memória. Eu Mas- tenho... Tem uma ótima memória, pelo que eu tô vendo. Gente, que magrinha, né? Chocada. Bonitinho. A mulher observa essas coisas, né? Nossa, Mia, você lá! As macaquinhas no Cadillac. E era essa a legenda, as macaquinhas do Cadillac. É, literalmente, é um monkey aí. A Metalife vendo isso, imagina, nossa, que Um beleza. infarto. Vai acabar com o meu Cadillac, vai arrebentar aqui. E o ano? Eu acho que não. Esse ano, eu acho... Calma, deixa eu ver. Michele, olha que diferente que nós estamos. Eu acho que deve ter sido pra meados de 2016, 2017 no máximo. 2015? Nossa, Mi, faz tempo aí. Eu falei que faz tempo que ela tá comigo, tá vendo? Olha isso, cara. Os primórdios do Pilates. Próximo. Então, esse é o pior de todos. Esse daí, Senhor amado, esse daí que é literalmente... Esse daí eu... E conta a dor no joelho. Eu desse falei negócio. pra Mari, eu acho que o objetivo do exercício era fratura na C7, né? Senhor da glória. Arrebenta aqui. Agora, sem brincadeira, você sabe que já tem... Muitos. Ela- É isso, eu falo isso no meu curso de Pilates avançado. Arrebenta. Eu falo, eu não deixo ninguém se pendurar em nada. É muito perigoso. E o história. ano, é que você lembra? Ah, isso daí deve ser 2000 e... Esse exercício foi do top 30 Pilates. Ah, é? Foi do top 30. É um desafio que eu lancei. Mas você Um monte de lançou. gente fazer. Umas 7 mil pessoas fizeram esse desafio. Imagina, olha o risco, gente. Umas 4 estão de cadeira de roda. Ai, que horror, Rafael. Deus me livre. Eu acho que isso daí deve ser lá pra 2015 também, ou 2014. Mas é bom isso. Eu passei com as meninas, eu passei com a Bia lá da Harmônica. A Bia fazia tudo que você imaginar. Maio de 2015. 7 anos. Não, mais de 7 mais. anos. Mas olha Próximo. que poder de abdômen, tá vendo? Eu tô cravada, ó. Aham, travadinha ali na posição. Peitoral. Ó, esse. Não, gente, tem gente que faz essas coisas, tá? Só pra avisar. E a musiquinha? É. Engraçado, Você hein? já sabia. Eu dei uma estudada. Você desde o começo já fazia a questão da musiquinha, da trend, né? Você já fazia hashtag, desafio tal. Sim. Ou seja, você que tá começando agora e faz 1 ano, 2 anos só que você tá remando no Instagram, cara, e você tá reclamando que você tá com pouco engajamento, etc. A Thalissa tá desde 2000 e lá vai pedrada fazendo isso Pois daí. é. Não é do dia pra noite, você vai conseguir mesmo. Paciência, né? Grãozinho por grãozinho. E sem contar que bom, você sabe mais que eu, sem contar que o Instagram, o que eu tenho estudado, que eu tenho visto pessoal, ele tem entregado menos. Então, Muito gente, menos. Hoje em dia tá muito mais difícil crescer no Instagram. gente que tinha 60 mil seguidores, isso lá no Fire da Hotmart, o pessoal falou, eu tinha 60 mil seguidores, abria uma live, colocava 2 mil pessoas, 3 mil pessoas numa live. Exato. Aí ela fala, hoje eu tenho 200 mil seguidores e eu remo para colocar 1.000 pessoas. Exato, é muito Né? difícil. Então você que está começando agora, ixi, cara, vai ser muito mais complexo. Mas, continua fazendo seu trabalho, né? Isso aqui. Abril de 2015. É, foi a época. A época de Deve ser do 2014. top 30 também. Com certeza. E é legal a respiração da Thali. Vocês estão vendo que ela faz um pouco diferente. Ela faz umas caras e bocas do tipo, tá difícil. Né? Literal- Não, ó. O bico, assim, ó, respirando. É quase uma musculação ali. Tinha uma, acho que... Não, gente, sei qual que é. Esse daí é sem controle algum. Mas é que eu acelerei pra caber nos Ah, 15 segundos tá, que tá. tinha na época. Tá. Mas, gente, pensa... Tá pelo- desculpado, Não, mas então. você pensar, ó, o jeito que sobe pela coluna. Tirando Hoje a é muito mola. diferente. Olha o pescoço. Não, gente, pelo amor de Vamos Deus. pegar todos os efeitos aqui. Pelo amor de Deus, eu vou fazer você fazer esse exercício. Vai descer ali e vai fazer pra ver como que é. Que ano que é esse aqui? Esse daí foi quando eu inaugurei a clínica. Deve ser entre 2014 no máximo isso daí. Olha lá. Ai, gente, que memória que é essa? Eu lembro dessa calça. Você lembra? Ó, o tatame tá novinho ainda. Foi o primeiro tatame que a gente colocou lá no estúdio. Eu acho que o próximo vídeo é o primeiro. Que tem seu. Vocês rodaram esse Instagram meu, hein? Coitado, eu trabalho, hein? Na Pra verdade, você, Lucas. na verdade tem mais. Mas aí fui eu mesmo. Na verdade tem mais vídeos antes, só que são dos seus alunos Aham. fazendo. O seu, do que eu vasculhei no Reels, é esse. Nossa, não é esse, não é senhora, esse. Nossa, esse É o né? outro ainda. Esse daí é legal, que dá pra ver sua cara, Esse é dá pra a ver a respiração. respiração. Dá pra ver você toda desengonçada fazendo. Gente, pensa, pra quê? Pra que isso? A bola com mola. Não. Olha essa cabeça, sem estabilidade escapular nenhuma. A moto passando ao fundo. Quando ele me Ó, mostrou, eu detalhe que esse também foi um desafio do Top 30 Pilates.
Ó, Quase se matou Você pra gostava fazer. de inovar. sempre. E esse daqui, 2014 também? Olha lá, viu? Foi o ano das O coisas ano. maravilhosas. É. Agora esse daqui que é o próximo, acho que esse aqui. Esse é o primeiro. Ah, esse não é tão ruim, gente. Esse eu não acho um dos piores, eu acho outro pior. Esse, o que acontece? O perigo dele maior é a barra. Se você segura nas bordas laterais, eu acho um exercício bem bacana. Pensando em outros fatores, segurando nas barras laterais e... Controle, né? Exato. Esse É foi menos lá. arriscado se você coloca segurando na lateral. Sim, e outra coisa que a gente tem que pensar, na realidade, é a alça. Se você for usar uma alça da Metalife, você tem que tomar muito cuidado, porque ela tem velcro. A alça pode abrir e voar. Se você usar uma alça que não tem velcro, tá tudo bem. E usar a mola certa, né? E essa daqui. Foi Olha lá, o foi ano de é 2014 ano. foi o ano. Quando Isso é inaugurou legal, o cara, Instagram, ver né? isso. Eu gosto muito de ver, porque eu também tive uma evolução muito drástica nos meus movimentos. Sim. Olha isso, gente, dá É uma muita evolução diferença. em tudo, na verdade. De concepção, do movimento. Controle de total tudo. e tudo, tudo. Hoje você não passaria isso. Não passaria. Talvez esse sim, mas esses outros... Nossa senhora. É. A gente vai evoluindo. Ó a musiquinha, ó. Turutututu. É. Agora Na o época do próximo. Popin. Esse aqui é... Esse. Foi essa semana. E aí, Diferente, mudou né, muito, gente? mudou Ó. muito. É isso. É, completamente. E eu vi, aquele lá teve acho que 90 curtidas. Aquele lá. É bastante 90. Bastante na época. Eu até hoje remo pra ter 100. Era. Era bastante. Agora isso aí eu nem sei, deve ter o quê? 2.000, 3.000? É muito diferente, né, gente? Olha Tudo, isso. né? Não tem comparação. Fluidez do movimento, tudo. Não tem comparação. E é legal ali, né? Antes de querer passar exercícios assim, Você tem que aprender assim. né? E dá até pra ver a construção muscular do seu corpo, né? Sim. A estabilidade que mudou. Total, gente. Sim. Mas a gente quis deixar isso daqui mais pro final, até pra... Porque não é uma exposição, na verdade, que a gente tá fazendo. Na verdade, Não, tá imagina, mostrando... na realidade, Tá mostrando quanto que você cresceu e evoluiu, né? eu aprendi com os meus erros, na realidade. Eu acho que isso que fez mais sentido em toda a minha vida, porque eu presenciei e vivi todo esse processo. A diferença. Sim? Uma das coisas mais importantes nossas sempre é evoluir. Em tudo, né? Exatamente. Entender esse processo é muito importante. Muito legal. Muito melhor. Tô me sentindo no Domingão do Faustão. É. Sabe Aí como, daqui a pouco tem uma... Carol, Aí daqui a vai chegar pouco vem sua sua mãe. mãe falando aqui o negócio. como que chama aquele quadro do Faustão que tinha? Era... Nossa, nem lembro. Sim. Nem lembro mais, É não o lembro. sonho dos famosos ser convidada. E você foi convidada Sim. aqui da volta. Tá vendo que chique? Ô, Thalia, o que você acha que mudou da Thalissa lá de 2014 pra Thalissa de hoje? Responsabilidade. Eu acho que esse é um quesito principal. A partir do momento que eu comecei a criar mais experiência, mais consciência do que realmente o método Pilates é para minha vida, a transformação que ele gerou, eu comecei a ter muito mais responsabilidade. Hoje eu sei o meu poder de influenciar outros profissionais, o quanto eu influencio outros profissionais, e hoje eu quero influenciar esses profissionais positivamente, de uma forma que eu acredito. Então, as pessoas que me acompanham, elas vão entender um pouquinho do que a Thalissa acredita. Então, hoje eu sei o quanto a minha exposição, o quanto ali eu influencio os profissionais. E eu quero influenciar de uma forma positiva. Eu quero mostrar, provar realmente como foi o meu caminho, quero mostrar os meus erros, como que encurtar o processo para eles, né? Eu acho que esse é o nosso papel principal, é mostrar um caminho certo, porque hoje as coisas são muito mais fáceis, né? Mas essa facilidade também não pode permitir que eles paralisem e fiquem naquela zona de conforto. A gente pode mostrar o caminho, mas a profundidade, o estudo, o treino, não depende de mim. Eu posso mostrar o caminho, mas ele pode querer seguir ou não. E eu vejo que tem muitos profissionais que têm esse medo de se mostrar por medo da pessoa tipo, querer se posicionar melhor que ele ou copiar ele. E eu não acredito em cópias. As pessoas elas podem exatamente ficar 20 anos ao seu lado, podem fazer exatamente o que você ensina. Ela não vai ser você. Então, você é único. Então, independente, passe o que você sabe,
Eu acredito muito nesse poder de a gente querer ajudar, estender a mão. Se a gente não pode estender a mão, não aponta o dedo. Né? É muito fácil a gente apontar o dedo e ser dono da verdade absoluta. E eu não acredito em verdades absolutas. Eu acho que tudo tem um caminho, tem um processo e tem várias formas de fazer bem feito. Não existe só uma forma de fazer bem feito. Você pode ter resultado fazendo de uma outra forma do seu jeito. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Perfeito. E o que você acha que não mudou de lá pra cá? A Thalissa? Eu acho que é o meu jeito de ser, de valorizar as mínimas coisas. Eu consigo ainda olhar para o meu estúdio e agradecer dele estar ali, de eu ter conquistado. Eu consigo olhar para os meus alunos com gratidão, deles estarem ali comigo e confiarem no meu trabalho. Eu agradeço os meus seguidores de estarem comigo e acreditar no que eu falo ali, de ver que aquilo faz sentido e acatar aquilo para transformar a vida deles. Eu consigo andar, tipo, na minha cidade, olhar para uma árvore e ficar apaixonada na árvore. Eu acho que são as pequenas coisas que... o caminho, na realidade. Eu acho que a gente tem que apreciar o nosso caminho. Senão tudo passa muito rápido. Tudo tá passando muito rápido, né, gente? E, assim, entender que na nossa vida nada é linear. Então, a gente vai ter momentos bons, momentos ruins, momentos bons. E isso que vai construir o seu ser mais pra frente. Mesma coisa de um profissional. Você pode estar ali, ficar na sua zona de conforto, ficar reclamando, procrastinando e continuar ali. Ou você pode pegar aquilo ali e mudar realmente a sua realidade profissional. Quero ser diferente. Então, entende que vai ser difícil. Não vai ser fácil. Mas vai valer a pena mais pra frente. Então, esse processo de estudar, de tomar o seu tempo, porque toma muito tempo. Quem trabalha em rede social sabe o tempo que leva tudo. Para você gravar, para você regravar, para você editar, para você postar. Tudo leva seu tempo. Então, você tem que ter tempo, planejamento, organização, estudo, treino. E aí sim você vai colher os frutos desse plantio. Mas vai ter que entender que vai ter muita praguinha para você tirar ali. A grama do vizinho, às vezes é bonita, mas a gente não entende o tanto desse processo que ele teve até chegar na planta ficar verde, né? Colher os frutos. A gente só colhe aquilo que a gente planta. E a gente só consegue falar e explicar e conduzir aquilo que a gente sente e aquilo que a gente realmente acredita. Então, a Thalissa de antes acreditava no método Pilates, daquele jeito meio bagunçado, daquele jeito meio sem experiência, mas eu sempre acreditei no treinar. As pessoas me acompanhavam porque viam ali uma coisa diferente. E hoje eu sou a mesma Thalissa, só que um pouco mais madura, com um pouco mais de experiência, mas eu ainda sou pequena. Eu tenho pouco tempo de Pilates, perto de grandes nomes do Pilates. Então, eu acho que daqui uns 20 anos, 30 anos, quem sabe, eu venho aqui. Tem uma coisa que eu acho que difere um pouco dos outros Pilates, quanto mais velho você vai ficando, mais experiente, vou falar assim, não utilizar a palavra velho, mais experiente, mais valorizado vai ficando, né? Exato. Ah, fulano tem 20 e tantos anos de Pilates e tal. Exato. Né? Aumenta o teu ticket. Exatamente. Thali, tem alguma frase assim que você tem de estimação, alguma coisa que você queria deixar aí gravado, falar pro pessoal, pro teu público? Sabe que eu falei um pouco dessa frase essa semana, sobre sucesso. Acho que todo mundo almeja ter sucesso na vida profissional, né? Todo mundo. Não existe quem não quer ser referência, quem não quer conquistar seus objetivos. E eu gosto muito de falar que sucesso não é o quanto que você consegue brilhar sozinha, e sim o quanto você consegue transformar essa sua luz em holofotes capazes de iluminar caminhos e dar realmente trajetórias de resultados positivos para outras pessoas. O quanto você transforma as outras pessoas através da sua luz. Eu acho que é isso. Show de bola! Terminamos então, Thali, com você? Acho que deu, né? Opa, nem sei. Quanto tempo? Quase 2 horas. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Thali, só quero uma coisa. Fala pro pessoal me seguir no Instagram, Rafael.vol. Ah, não, vem aqui, Lucas. Traz aqui. Rafael. Analisa lá um pouquinho. Dá pra. Thali, a gente tem uma lembrancinha pra você. Ai, que bonitinho. 2 lembrancinhas da avó, se você quiser. Olha, que bonitinho. Adoro essas pulseirinhas, sabia? Adoro. A gente vai pedir mais. Acho que é na cor preta, eu te mando também lá. Obrigada. Adoro. Você sabe, né? Você me deu isso daqui porque você já sabe que eu gosto disso, né? Ah, um pouquinho. Ai, gente, que linda. É a nova xícara da segunda-feira de tomar o café.
A nova xícara, tem uma xícara por dia. Nossa, eu amo Coloca xícara. o link já de compra no Instagram, R$19,90. Não tô brincando. Essa daqui, ó, essa aqui a gente não vende, essa aqui tem que merecer. Tem que merecer, viu, É, gente? Então eu tem que mereci, ó. Só Pilates deixa a mente esperta, a coluna ereta e o coração tranquilo. Linda, amei. Muito obrigada pelo carinho, viu, gente? Queria agradecer mais uma vez. Tudo, absolutamente tudo, todo o meu caminhar, eu choro. Eu brinco com o pessoal do curso presencial que toda vez que eu vou encerrar algo, eu choro, porque eu acho que eu sou extremamente emotiva. Não é possível um negócio desse. Taurina, não devia, não sei se taurina é assim, gente. Mas, assim, eu sou grata, muito grata às pessoas que me abriram as portas, que realmente acreditaram no meu trabalho. Eu acho que a Vol foi primordial para o meu crescimento. Eu te agradeço muito por você abrir as portas, me dar voz, na realidade, acreditar em mim, porque, assim, não é qualquer um que acredita numa pessoa, tipo assim, vai lá, né? Então, agradeço muito mesmo pela oportunidade, por acreditar no meu trabalho e por me expor aí pro mundo afora. Foi fundamental pro meu crescimento e eu quero que você saiba que eu sou muito grata por isso, viu? Obrigado. Você chora, a gente chora junto, porque a gente vê a emoção que você tem pelo Pilates, pelas pessoas, por tudo. Gente, eu sou muito chorona, como que pode um negócio desse, né? Você é carinhosa, emotiva, isso é bom. Enfim. Deixou sem palavras, né? Olha que é difícil ficar sem palavras. Mas, Thali, de verdade, obrigado. Sabe por quê? Eu acho que foi um grande aprendizado, uma grande aula. É o 7º só podcast que eu tô fazendo. Mas eu diria que até o momento esse é o que me deixa mais rico. Assim, coisas que me fez refletir. Certamente eu vou querer ver bastante depois dele pronto. Teve muita coisa que você passou que faz sentido pra mim. Obrigado. Eu que agradeço. Que você expôs. Muito obrigada, eu que agradeço. Essa dupla, né? Pois é, vamos ver se a gente vai aparecer mais, né, Mari? Opa, tamo aí. Pessoal, então acho que é isso, né, Mari? Vamos se despedir. Obrigada, gente, por ter acompanhado a gente aqui. Foi um podcast longo, mas foi um podcast que prendeu exatamente pela Thalissa ser essa pessoa maravilhosa. Espero que vocês tirem lições desse podcast. Muito obrigada. É isso, gente. Agora, semana que vem a gente vai ter o Rodrigo Andrade, que é fisioterapeuta, então ele vai ser o primeiro profissional aí que está mais fora do método Pilates. Ele até conhece o Pilates, já até trabalhou, mas ele está fora. Então acho que vai ser legal também por causa disso. Obrigado, viu, gente? Todo mundo aí que acompanhou. Compartilha, comenta, né? Acho que isso daqui é bem importante pra gente. E, eventualmente, também coloca aquilo que vocês acham que a gente tem que melhorar, né? Fazer diferente. Deixa aí nos comentários, a gente sempre gosta de ouvir a opinião de vocês. Beleza? E então, sigam o Rafael e a Mari no Instagram, viu, gente? Rafael.vol, doutora Mariana Dias, Thalissa Laranjeira. Depois você faz o corte e coloca lá no meu Insta. E pra quem não me conhece, me sigam também, tá bom? @Thalissa Laranjeira. Com G. Com G, por favor. Y. Então é isso, gente. Obrigado, valeu, viu? Tchau, tchau. Valeu, gente.